A história começa nesta zona de PC. Alguém perguntou se eles viram o novo mapa de Kang-Chi no Dungeon Craft, um jogo multijogador online, onde os usuários criam suas próprias masmorras. Uma pessoa perguntou se eles acabaram de saber disso. Há uma pessoa que compartilhou que chegou ao primeiro lugar assim que acordou de manhã. A outra pessoa na conversa ficou surpresa ao ouvir isso. Outro grupo de jogadores falou e um homem argumentou que o mapa era louco. É realmente difícil. A outra pessoa respondeu que o cara Kang-Chi não era humano. Eles se perguntaram como essa pessoa ganhou o primeiro lugar tão rapidamente. Sempre que houver novos mapas, ele aposta que está usando um robô ou algo assim. De outra forma, não faz sentido. Eles não sabiam que o Kang-Chi que eles estavam falando estava brincando atrás deles. Ele ouviu o que eles disseram que Kang-Chi usou robôs. O homem perguntou por que Kang-Chi ganhou dinheiro como louco para comer lá. Kang-Chi respondeu que o lugar tem realmente boa comida. Ele disse que atingiu o primeiro lugar desta vez, então essa pessoa deveria estar pronta. Aquele homem insultou Kang-Chi por falar como se estivesse garantido seu direito ao primeiro lugar. Ele observou que Kang-Chi deve realmente ser um robô. Kang-Chi achou que eles não estavam tecnicamente errados. Ele só encontrou diversão no mundo dos jogos e na criação de mapas. Além disso, nada mais importa. Algumas horas depois, eles deixaram a zona de PC de energia. O homem se despediu de Kang-Chi e disse-lhe que não se esqueça de usar a carteira gorda de Kang-Chi. Kang-Chi se despediu. Se o Kang-Chi alguma vez for perguntado por que ele está obcecado com o jogo, é porque não há nada que ele possa controlar no mundo real. Ele achou fácil fazer as coisas no jogo e tudo parece impossível na vida real. Até esses postes de telefone ineficientes são coisas que ele não pode mover. Se eles estivessem no jogo, ele poderia mudar sua forma e tamanho com um simples clique do mouse. Enquanto ele se concentrou em seus pensamentos, um caminhão fez o caminho. Está se aproximando do nosso MC. Ele se sentiu mal. Na realidade, mesmo um objeto como um caminhão não pode ser removido apenas porque ele quer. O caminhão é rápido, mas ao contrário de qualquer outra história de Izakai, ele pode parar a tempo, mas ainda assustou Conte. Ele realmente pensou que seria Izakai ou algo assim? O motorista de caminhão ficou com raiva com ele. Ele perguntou onde estava procurando. Conte apontou para algo. Foi uma luz verde para os pedestres. Ele disse ao motorista de caminhão para olhar para o sinal primeiro. O motorista do caminhão estava confuso quando a luz mudou. Kang-Chi atravessou a rua. Ele se sentiu frustrado. Ele pensou que se pudesse mudar as coisas na vida real como poderia mudar em um jogo, tudo seria muito mais conveniente. Então ele pode criar o mundo que ele quer. Inesperadamente, uma corda na bengala que segurava a barra de aço quebrou. O trabalhador da construção gritou para que todos se afastassem. A barra de aço estava prestes a cair sobre uma criança. Nosso garoto viu. A criança ficou congelada. Kang-Chi tentou empurrá-la. A criança caiu a bola e depois caiu no chão. Ela estava assustada. Kang-Chi controlou completamente seu corpo, e naquele momento ele deitou em sua poça de sangue. Quando a barra de aço o esmagou, ele estava perdendo a consciência, e a última coisa que ele pensou foi ver que isso era a vida real. A próxima coisa que ele soube parecia flutuar. Ele se perguntou onde estava. Estava tão escuro que parecia que ele estivesse em um buraco negro. Ele se perguntou se estava morto. Alguém o chamou de mortal e perguntou-lhe como o inferno de esquecimento era esse monstro como criatura na frente dele. Li Keqiang disse a ele que é hora de enfrentar a realidade. Kang-Chi perguntou quem ele era e perguntou o que é o inferno do esquecimento. O monstro respondeu que a morte é apenas um meio de reencarnação. Kang-Chi ficou surpreso. A criatura disse a Kang-Chi que lhe daria a chance de lembrar suas memórias. Kang-Chi estava tão frustrado e confuso sobre o que esta criatura está falando. O monstro chamou o esquecível e ordenou que ele abria os olhos. Kang-Chi ficou tão confuso e abriu os olhos. Kang-Chi ficou chocado. Ele gritou em alto. Mas como vocês podem ver, ele está dentro de um corpo diferente agora. Então ele ficou confuso. Ele viu seu ambiente circundante como um castelo. Então ele se viu no espelho. Ele ficou chocado ao se ver. Ele perguntou se ele estava morto. Então isso o fez pensar se ele era Isashid, assim como aconteceu no anime. Ele não podia acreditar, mas sentiu uma sensação. Parece tão real que ele pode dizer que não está sonhando. Nosso MC verificou seus arredores. Ele se perguntou onde ele estava. Parecia estar dentro de um velho castelo. Quem sou eu? Ele perguntou a si mesmo. Então alguém chegou e perguntou o quê? Ele murmurou para si mesmo, o que o surpreendeu. Ele ficou chocado por ter sido esfaqueado por trás. Ele gritou em alto. Ele tossiu sangue. Na frente dele estava uma senhora demônio que de repente o atacou.
Quando a lâmina foi retirada de seu corpo, o sangue fluiu. A mulher perguntou a ele como estava e se ele achava que morreria. Nosso MC estava tão doente que sentiu que ela entrou no externo dele. Ele perguntou a ela para que fosse. Esta puta perguntou a ele o que ele queria dizer. Ela respondeu que, como o odeia, queria se livrar dele. Depois de dizer isso, a senhora demônio levantou a arma novamente. O nosso garoto percebeu que ela realmente pretendia matá-lo, mas depois alguém chicoteou a espada da mão desta mulher. Ela ligou para a pessoa Tarmi e perguntou por que ele estava a caminho dela novamente. Tarmi disse à mulher chamada Seldara que não devia fazer isso ao irmão. O Kangxi estava tão confuso sobre o que está acontecendo e quem essas pessoas são. Tamai chamou Kangxi por outro nome que é Kela. Ele se sentiu mal porque Seldara o intimidou novamente. Tamai deu uma garrafa a Kela. A partir deste ponto, começaremos a chamar nosso MC como Kela. Aquela bebeu enquanto assumiu que era uma poção. Ele se sentiu aliviado. Tamai ficou divertido porque aquela estava bebendo. Então aquela de repente se sentiu ruim. Ele vomitou. Ele sentiu a garganta queimando. Estava tão quente que ele pensou que era veneno. Caldera perguntou-lhe se ele vai morrer. Ela se sentiu triste porque ele queria que ela morresse nas mãos dela. Tarmi respondeu que Kela estava sofrendo, mas não até o ponto de morrer. Ele disse que a receita também foi fracassada. Aquela questionou por que ele deveria sofrer assim. A porta se abriu. Alguém informou que o rei demônio Hal Khaldun voltou de sua caça a heróis. Caldera ficou surpreso que o pai deles voltasse. Tarmi disse que era mais cedo do que ele esperava. Kela estava confusa. O cara tem chifres proeminentes e acessórios poderosos. Ele se perguntou se essa pessoa era chamada Rei Demônio Hal Khaldun. Hal Khaldun perguntou por que ele ouviu esses ruídos. Aquela não podia acreditar que esse homem fosse o Rei Demônio. Caldera pediu desculpas e tentou explicar, mas antes que ela pudesse dizer outra palavra, o inferno agarrou o pescoço de Caldera e Tamara e lhes disse para calar a boca. Ele disse a eles que o gemido da semana ecoou através da parede do castelo do Rei Demônio é uma humilhação. Caldera pediu desculpas. Tarmai também pediu desculpas. Kela pensou que se esses dois eram seus irmãos, o Rei Demônio na frente dele era seu pai. O inferno disse que ele só queria ouvir dois sons em seu castelo, que era o som de um grande demônio nascendo. Aquela percebeu algo. O inferno dizia o outro que é o som da morte honrável. Aquela ficou assustada. Houve um grito alto. Antes de soubermos que todo mundo estava deitado no chão. Aquela tosse mais sangue, percebeu que se reencarnou para outro mundo, mas é aquele filho bastardo que amaldiçoou em voz alta. Tudo o que ele conseguia pensar é que realmente tinha de ser o rei demônio de todos. Kela, que era criança naquela época, chorou quando Caldera esforçou os olhos com um garfo. Sua mãe empatia com ele então. Ele também disse à mãe que Tarmi envenenou sua comida. Sua mãe sugeriu que ele lhes pagasse como um demônio. Kela respondeu que se ele fizesse isso, Saldera e Tarmi o matariam. Sua mãe respondeu que ele só precisa matá-los antes de Kela morrer. Aquela parou de chorar. Sua mãe disse-lhe que o pai de Kela matou 12 de seus irmãos e se tornou o grande rei demônio. O argumento dela é que se alguém tentar matá-lo, ele deveria eliminá-los primeiro. Sua mãe trouxe uma adaga. Então sua mãe o esfaqueou para demonstrar e disse-lhe que o demônio deveria ser assim. Kela gritou em voz alta. Sua mãe perguntou se ele entendeu. Na época atual, Kela acordou gritando. Sua empregada perguntou se ele estava acordado agora. Ele percebeu que o corpo em que se reencarnou era a memória de Kela Khaldun. Ele viu que as lesões em seu corpo se recuperaram completamente. Kela possui incríveis habilidades de regeneração. Sua empregada ficou decepcionada por ele dormir por um tempo. Ela disse a ele para se levantar porque é quase hora de uma refeição em família. Esse demônio puta é seu servo pessoal. Kela era muito temporômetro em comparação com os outros irmãos, então ele sempre foi desprezado. Ele tinha uma memória quando a empregada lhe deu roupas para uma festa e os servos de seu irmão vestiram seu irmão. Sua empregada provocou dele dizendo que ele poderia ajudá-la a usar suas roupas. Então Kela respondeu que ele se vestiria. Ela disse a ele que naquele dia a tarefa deles era limpar o cobertor. A Keller estava confusa porque sabia que era o trabalho dela como criada. Sua empregada até teve a coragem de dormir na cama dele. Desta vez, sua empregada enviou uma boneca para ela. O novo Keller amaldiçoou o velho Keller em sua cabeça por se permitir intimidar o filho do rei demônio por um servo. Ele pensou nisso. Quando ele compreendeu que Keller havia sido continuamente intimidado e desamparado, sentiu uma pressão inédita. Isso o fez pensar que sua vida naquele lugar não era diferente de sua vida passada. Ele entendeu que aqueles que parecem fracos morrerão. Alguns minutos depois, ele chegou à área de jantar. Seu pai e irmãos já estão sentados.
Seu pai mencionou sua demora. Kela sentiu a esmagadora presença de seu pai. Ele percebeu que ele era o rei demônio por uma razão. Quando ele se sentou, ele pediu desculpas por estar atrasado. Caldera o recebeu e veio com ela chutando uma faca para o nervo dele. Ele gemeu de dor. Seldara disse que Kela não parece tão energética, então ele deveria comer mais. Aquela não tinha ideia do que poderia acontecer se descobriram quem ele era, então tentou mantê-lo. Ele respondeu diretamente, compreendo e agradeço. Ele comeu a sopa. Ele percebeu que não era comida, mas veneno. Tarm disse a ele que a sopa foi feita especialmente para ele. Ele perguntou se achava saboroso. Kela respondeu sim. Ele olhou para esses demônios e entendeu que eles não são sua família e não deixaria que eles o intimidassem mais. Ele está determinado a fazer algo sobre isso. Ele sempre quis fazer algo sozinho. Com essa mentalidade, ele é reconhecido como o designer de mapas mais forte de um jogo, mas quando se trata da vida real, ele não pode fazer nada. Ele nunca mais quer morrer impotente. Desta vez, nosso garoto queria controlar. Ele parecia sério, como se alguma coisa clicasse. O rosto tímido mudou para um sorriso arrogante. Nosso garoto então chamou Caldera, segurando um prato na mão, e jogou o prato no rosto dela para que ela tivesse um sabor de sopa preparada por Tarma. Nosso garoto também puxou a adaga da mentela e disse a Tarme que ele lhe daria o presente de Caldera. Kela jogou a faca nele. O inferno está confuso. Kela agarrou a mesa e perguntou ao pai por que os demônios deveriam se reunir e ter uma refeição feliz juntos. Então ele jogou a mesa e gritou que eles deveriam comer sozinhos. Desde então, todos os três ficaram surpresos. Aquela estava furiosa na cabeça dele. Ele está preparado para o desafio e vê quem venceu. Fora do castelo, aquela se sentiu realmente ótima. Ao mesmo tempo, Rin já estava pensando o que aconteceu com seu mestre. Embora ele tenha virado a mesa e tenha sido espancado até a morte, ele conseguiu se recuperar completamente. Em um período tão curto de tempo, nosso MC pode sentir forças estrangeiras. Isso o fez pensar que ele é realmente o filho do Rei Demônio. Ele se perguntou quão forte é a capacidade do Rei Demônio. Sua empregada o avisou que era quase hora de descobrir o poder demoníaco e que ele precisava se apressar, interrompendo assim seus pensamentos. Ele disse à empregada que ele sabia que ela deveria parar de ordená-lo. Sua empregada ficou pálida e se perguntou por que ele agiu assim. Kela pensou em sua lição sobre o poder demoníaco. Baseado nas memórias de Kela, essa foi uma das piores experiências que ele teve, embora não visse razão para evitá-la. O instrutor anunciou à classe que Seldera e Tarm não se juntarão a eles. Ele viu que o resto estava lá. Aquela reconheceu os caras ao lado dele. Naquele momento, ele lembrou deles das lembranças de Kela, que disse que ele não podia fazer isso. O cara de cabelos vermelhos emitiu chamas roxas da mão. Então ele deu um tapa àquela enquanto disse que era uma lição. Aquela gritou que dói. Eles são os verdadeiros demônios entre os parentes demoníacos que gostam de atormentar Kela como se fosse uma brincadeira. A Saldara disse ao tipo de cabelos vermelhos que é muito fácil com ele. Ela afirmou a ele que não era necessário ser tão atencioso e o encorajou a demonstrar suas verdadeiras habilidades. O cara ficou feliz e agradeceu a Caldera. Ele libertou a chama roxa novamente. Mesmo com os pedidos de Kela para pararem, ela não desejava lutar. Ele implorou que parassem. A nova Kela percebeu que a velha Kela não era fraca. Só que Kela tinha um coração macio, mas agora tudo está diferente. Nosso garoto disse enquanto pensou em todas as coisas diabólicas que ele poderia fazer para vingar. Agora vou usar essa força adequadamente. O instrutor anunciou que eles começariam. Ele perguntou quem estava disputando durante a última aula. O cara de cabelos vermelhos respondeu que era ele e aquela. Este cara nem se preocupou em usar honoríficos para aquela, um sinal claro de que ele não o respeita como filho do Rei Demônio. O cara de cabelos vermelhos fingiu se desculpar. Aquela estava chateada. Alguns minutos depois, eles agora ficaram na frente. O instrutor pediu que eles fizessem a segunda batalha. O demônio de cabelos vermelhos emitiu lâminas roxas de suas mãos. Então ele perguntou àquela se ele estava pronto. A turma estava divertida. Um estudante disse que o jovem mestre Kela seria espancado até a morte novamente. Eles chamaram o cara de cabelos vermelhos rude e disseram que ele fosse tranquilo. Caso contrário, o jovem mestre choraria novamente. Aquela estava chateada. Também descobrimos que o nome desse cara é Rude e que ele parece ter uma intenção. A nova Kela achava que ele e a velha Kela eram semelhantes de muitas maneiras, porque mesmo em sua vida passada, ele não tinha dinheiro ou força, e todos o desprezavam. Mas isso foi tudo no passado. Nesse ponto, nosso MC apenas emitiu sua poderosa aura. Ele parecia realmente chateado. Rude ficou surpreso com a quantidade de mana de Kela. Todos eles se perguntaram o que é esse mana e se é real. Esta é a primeira vez que eles veem aquela ficar séria.
Rude estava assustado que não podia se mexer por causa da pressão. Kela disse-lhe que ele seria fácil, então a Rude só receberia um golpe. Ele deu um soco no rosto deste bastardo. Vários dentes já podem ser vistos voando da boca dele. Rude caiu no chão. Eu acho que este é um dos socos satisfatórios que vi este ano. A mandíbula de todos caiu. Eles viram que a Rude não pode reagir. O instrutor perguntou se Rude morreu. Dentes rudes perdidos e o rosto dele estava totalmente machucado. Este cara nem conseguia falar corretamente agora. Kela lembrou-lhe o que ele disse. Aquela disse-lhe algo que ele vai se lembrar por muito tempo. Você realmente ousa falar com o filho do rei demônio dessa maneira, não é? Rude implorou por perdão, e desta vez o chamou de Sr. Kela. Kela disse a ele para não cometer erros na frente dele novamente, e ele morrerá assim. Os alunos não tinham ideia de como isso aconteceu enquanto lidavam com a Kela. Kela ligou para o professor, que estava incomodado. Então Kela sugeriu que ele continuasse aquela aula. O professor estava tão assustado. Rin também estava na turma, e desta vez sentia-se preocupada com o Sr. Kela. Ela sabia que ele era estranho. O rei demônio assistiu na varanda. Seus olhos estavam focados em Kela. Ele olhou fortemente para o castelo do inferno Calduon. Alguém gritou que não poderia perdoar a Kela. A Caldera estava gritando com o Psarme por ousar jogar sopa envenenada no rosto dela. Tarmai lhe disse para se acalmar e focar no tratamento. Isso é porque a Caldera não tem uma boa regeneração como a Kela. Saldara expressou que ela acha estranho sobre por que Kela é a única com poderes regenerativos. Tarmai disse que parecia que a Kela tinha passado por uma mudança. Ele lembrou como Kela jogou a mesa enquanto disse que eles jantariam separadamente. Quando 3 deles viram isso, eles ficaram descrenciados. Naquela época, Tarmi teve a oportunidade de ver o lado do rei demônio, ainda que de forma breve. Tarmi também viu seu pai sorrir pela primeira vez em suas vidas. Tarmi ficou surpreso. Caldera ainda estava com raiva. Ela não esperava que o pai dele sorriria por algo como Kela. Tarmi concordou que isso não é normal. Saldera perguntou o que ele queria dizer. Tarmi sabia que Saldera preferia morrer antes de se juntar as mãos com ele, mas Saldera ficou chocado. A Tamara sugeriu que parassem de lutar um pouco e cuidassem daquela juntos. Caldera ficou divertido. Ela disse que essa não é uma má ideia. Eles planejam matar Kela primeiro antes que Kela pudesse chamar a atenção do pai novamente. Ao mesmo tempo, vimos que Kela ficou surpresa com a imagem diante dele. O instrutor disse que era o rei demônio anterior, Turk Khaldun. Em sua cabeça, Kela pensou que o rei demônio anterior parecia demônio. O instrutor explicou que o Sr. Turk era mais forte que qualquer outra pessoa na época. Ele morreu apenas por causa de um esquema covarde inventado pela Guilda do Céu. Desde então, a Guilda Oportunista se reúne perto de seu reino. A guilda em torno do reino dos demônios foi infundida na memória de Kela. Por causa daqueles bastardos da guilda, Kela nem conseguiu escapar do castelo. Ele se sentiu desesperado por ter que viver lá para sempre. O atual Keller lembrou essa memória. O instrutor disse aos alunos que esses bastardos estavam se preparando para atacar o reino com a Grand Celestial Guild como base. Portanto, para ajudar o inferno a eliminar esses bastardos, os alunos devem investir seus corações na aula de combate. Os alunos responderam uníssonos, sim, pela honra do demônio. Depois da aula, Kela estava feroz, e ele estava sentado na beira do telhado. Kela queria sair de lá, porque se ele ficasse, ele sabia que poderia morrer a qualquer momento por causa desses 3. Kela conversou com sua empregada, Rin, e lembrou que ela disse que o rei demônio sairia em 3 dias. Rin respondeu que estava correto. Kela perguntou-lhe se sabia que o castelo tem uma fraqueza. Kela disse que não há arquiteto de mapa que possa ajudar a usar o terreno da batalha. Esses bastardos da guilda estão usando os territórios negligenciados ao seu redor para atacá-los. Então Kela usará o tempo antes da próxima expedição para mapear toda a área. Era para seu pai poder destruir cada último deles. Kela decidiu ajudá-lo, mas na realidade, era o plano dele preparar-se para fugir. Kela sabia que a situação em que ele está é diferente da realidade. Por isso, para ele, significava que ele podia criar o mapa como quiser. Ele ordenou que Rin criasse um escritório secreto no porão do castelo. Imediatamente, Rin ficou confuso. Ele explicou que precisava de um espaço para trabalhar secretamente sem que seu pai soubesse. No castelo, o rei demônio está tomando banho. Ele colocou os olhos para Kela. Ele estava ciente de que precisava confirmar algo crucial antes que fosse tarde demais. De volta a Kela, ele ficou irritado com o que viu. Rin respondeu que foi o escritório que ele encomendou. O escritório é mais como um armazenamento, então ele questionou por que é um escritório preparado para o filho do rei demônio. Rin respondeu que é tudo o que ela pode preparar, porque ela tem que fazê-lo em segredo. Kela enfatizou que ela deveria fazer isso corretamente. Kela percebeu que ele tem que tratá-la ferozmente periodicamente.
Rin o achou assustador. Ela percebeu que ele não era mais aquela que ela conhecia, mas quando o viu, ela corou. Ela o achou legal e bonito. Rin será um dos candidatos à waifu? Vamos descobrir. Kela observou que ela olhou para ela, então ele ordenou que ela lhe pegasse uma xícara de café imediatamente. Rin rapidamente correu para pegar um. Ela rapidamente procurou café. Com isso, aquela está sozinha no quarto. Ele pensou em como o castelo do Rei Demônio não tem esperança ou sonho. É o momento dele elaborar um mapa. Fora da sala secreta, Rin ainda estava procurando café. Então ela percebeu que não sabia o que é café. Alguém a ligou para ela. Era o Rei do Demônio. O Rei Demônio inquiriu a ela o que estava fazendo no porão sem aquela e perguntou onde estava aquela. Rin gagueou. O Rei Demônio a intimidou para responder. Ela ficou incomodada porque aquela pediu que ela mantesse isso em segredo. A porta está fechada. Aquela estava a divertir-se a desenhar no mapa. Ele se sente sortudo. O mundo é muito semelhante ao jogo. Ele percebeu que se divertiu mais ao fazer mapas. Parece que ele voltou ao eu anterior. Alguém caminhou em direção à porta e explodiu. Keller ficou surpreso. O Rei Demônio não podia acreditar que Keller criou um escritório secreto sem relatá-lo. Keller se perguntou como ele descobriu. De repente, o Rei Demônio esfaqueou o estômago. O Rei Demônio disse-lhe que, se ele quiser matá-lo, não deveria se esconder como um covarde e apenas buscá-lo. Keller vomitou sangue. A escala da dor é diferente. Ele questionou se esse é o poder do Rei Demônio. Ele pensou que ia morrer. Ele mostrou o mapa ao pai. O Rei Demônio perguntou o que ele estava olhando. Keller detalhou que os subúrbios do castelo são extremamente desfavorecidos para suas batalhas contra as guildas. Ele explicou que, se eles mudarem a geografia como ele desenhou, isso ajudará nas próximas batalhas. O Rei Demônio ficou surpreso. Ele tirou a mão do estômago de Keller. Ele perguntou por que Keller criou secretamente um escritório. Keller respondeu que se ele dissesse que estava ajudando seu pai com um impedimento, ele não o deixaria. É por isso que ele queria mostrar isso a ele. Depois de concluí-lo, ele disse que, como filho do Rei Demônio, ele quer ajudar a exterminar o céu. O Rei Demônio olhou para ele, mas Keller encontrou o olhar dele. Ao mesmo tempo, Rin estava com medo e perguntou se Keller queria morrer ao dizer esse tipo de coisas ao Rei Demônio. O Rei Demônio perguntou a Keller quanto tempo ele esperava levar. Keller respondeu perdoar. O Rei Demônio perguntou novamente quantos dias ele achou que levaria para concluir o mapa. Aquela ficou feliz que o inferno entendesse o mapa dele. Keller respondeu que 5 é suficiente. O Rei Demônio disse que o céu se reunirá em 3 dias, e o mapa de Keller será inútil até então. O Keller esclareceu que não são 5 dias, mas 5 horas. O inferno foi pego desesperado. Keller acrescentou que em 3 dias, eles podem concluir a construção antes da próxima batalha com o céu. Ele pediu que liderasse o plano. O inferno o assistiu. Ele pensou nisso. Parece que a coisa que ele queria confirmar sobre Keller foi finalmente respondida. Com um sorriso leve, disse a Keller para completar seu mapa. Antes de partir, o inferno deixou um aviso rigoroso para Keller. Se você apenas falar, eu vou rasgar você com seu mapa em pedaços. Keller respondeu sim. O inferno finalmente saiu. O Keller estava satisfeito por ele fizer isso, mas mesmo então ele sentiu dor no corpo. Então ele vomitou muito sangue. Ele ficou irritado porque pensou que o demônio mataria ele, seu próprio filho, se ele não tivesse uso. Rin ficou feliz por Keller convencer com sucesso o Rei Demônio. Nesse ponto, Rin foi cativado por seu mestre. Keller repreendeu Rin por ficar lá. Ele ordenou que ela o levasse para a sala médica depois disso. Como prometido, Keller concluiu o mapa em 5 horas. As forças do castelo do Rei Demônio se reuniram e começaram a construção extensa. Os magos estabeleceram magia de ilusão fora da área de construção e transformaram a geografia para não perceberem. Keller sente como se seu novo mapa estivesse sendo criado no jogo. Tudo correu de acordo com seu plano. Alguém ficou chocado no local da reunião da Guilda do Céu. Foi Hermisson, o mestre da Guilda do Céu. Ele foi informado de que os inimigos estavam transformando o terreno circundante na noite em que relataram que haviam descoberto. Eles os enganaram com magia da ilusão. Hermisson questionou o que faziam. O cavaleiro perguntou se deviam atacá-los e pará-los. Hermisson disse que não, pois era inútil fazê-lo tão tarde em 3 dias. A equipe mais forte formada em Talua, Talcan, está vindo. Há décadas, Talua começou a formar sua equipe mais forte, Talcan, que agora está finalmente completa. Hermisson estava certo de que os inimigos não venceriam o esquadrão de elite preparado ao longo de anos. Em alguns dias, disse que o Rei Demônio seria derrotado.
Um homem montando um dragão vermelho ordenou que todos tivessem força e que em 2 dias chegariam ao castelo do Rei Demônio. Ele representou Tao Kahn, e a geração do Rei Demônio que durou milhares de anos finalmente terminará. Eles acusaram a intenção de queimar o castelo do Rei Demônio. Uma mulher de cabelos vermelhos disse que a liderança do assassino geral é incrível. Essa mulher é chamada de Comandante Shrill, e um jovem quer confirmar se eles conseguirão caçar o Rei Demônio. Shrill respondeu com confiança que sim, dizendo que a equipe de Falar é diferente de outras guildas. Eles juraram matar o Rei Demônio. De volta ao castelo, o Rei Demônio percebeu que aquela não estava blufando sobre o mapa. Embora não perfeito, o corpo do inferno quase atingiu seus limites e não pode ser exigente. Amanhã é o dia de resolver as coisas com o céu. Para ele, esta é a última guerra em que ele participará. Ao mesmo tempo, Kela ordenou que todos se movessem rápido. Como o tempo era escasso, ordenou aos alveneiros que se apressassem. Kela viu que o progresso estava conforme o plano. Profundamente, ele sentiu que, diferente de fazer um mapa no jogo, podia realmente mudar a Terra como desejasse. Só precisa esperar pela batalha entre inferno e céu. Amanhã será um grande dia. Depois disso, o dia da batalha chegou. Os soldados do céu se alegraram com a chegada de Tolkien. Hermisson agradeceu a eles por virem. O assassino geral respondeu que a equipe de Tolkien está pronta para derrotar o Rei Demônio. Hermisson concordou em ir ao castelo do Rei Demônio imediatamente. O assassino geral os exagerou, mas todos ficaram quietos quando um brilho azul apareceu. Hermisson estava confuso com a haste que brilhava em azul. O assassino geral perguntou o que está a acontecer. Ele gritou que era um ataque surpresa. Ele ordenou que todos estassem em formação defensiva. Os soldados gritaram enquanto houve uma grande explosão. Tolkien ficou surpreso, mas eles ainda foram capazes de implantar as defesas a tempo. Eles não podiam acreditar. A silhueta do Rei Demônio apareceu e lentamente seu corpo veio à vista. Eles ficaram surpresos ao ver o Rei Demônio, o Inferno. Khaldun realmente foi lá naquela época. Kela informou o Rei Demônio que ele removeu a barreira que focava a magia de vigilância do céu sobre eles. Então o Inferno deveria ser capaz de usar a magia de teletransporte sem o conhecimento do céu. O Inferno pensou na ideia de transportar para a base do céu. Seldera o parou. Espera, pai, não me diga que estás a transportar para a base do inimigo. Tarme acrescentou que é muito perigoso mesmo para o pai deles. O Inferno ficou com raiva ouvindo essas objeções e perguntou se estavam duvidando do poder do Rei Demônio. Eles tentaram dizer que não era o que queriam dizer. O Inferno ordenou silêncio. Ele disse que tomará a decisão final. Ele decidiu começar na base do céu e matar cada um deles. O assassino geral admitiu que eles foram pegos desesperadamente, mas prometeu fazer o Rei Demônio se arrepender de ter vindo lá. Ele disse à equipe de Tolkien para iniciar um ataque completo. O Rei Demônio parecia feroz. Uma explosão aconteceu e aqueles que foram pegos gemiram de dor. Kela ficou no topo de um prédio. Ele achou que as coisas estavam indo bem porque reuniram todas as forças. Kela gritou então. Agora que todos os preparativos estão completos, ele ordenou que todos cobrassem. Os demônios gritaram e atacaram. O céu está sobrecarregado porque as forças do Rei Demônio os atacaram. Quando alguns vieram do subterrâneo, eles ficaram desesperados. Eles ficaram assustados porque foram emboscados por demônios. Kela apertou o primeiro. Ele os observou e ficou satisfeito por tudo estar de acordo com o planejado. Então Tarme e Caldera procuraram Kela. Eles alertaram que as coisas não iriam seguir seu plano. Tarme afirmou que se Kela não permanecesse dentro dos limites, ele também não o faria. Kela se desesperou e... Tarme e Saldera acabaram de aproximá-lo. O Tarme disse-lhe para morrer porque não há lugar para ele lá. Uma arma verde impregnada de mana depois esfaqueou a Kela e foi um sucesso. Ele afundou mais profundamente no estômago de Kela. Kela estava com dor. Tarme disse a Saldera que era hora. A cadela Seldara não perdeu um segundo e correu em direção a ele com a espada. Ela disse que sua intensa taxa de recuperação não era nada. Então ela cortou a cabeça dele. Tami e Seldara tiveram uma risa diabólica. Aquela estava perplexa. Mesmo com sua cabeça separada, ele percebia que esse era o fim. Seu corpo estava prestes a cair da borda. Eventualmente, sua cabeça e corpo caíram. Ele colidiu com o chão, ainda ensanguentado. Aquela ainda estava viva. Ele mal respira. A Seldara estava satisfeita por finalmente terem decapitado o Keller. Tarme sugeriu que eles saíam e iram ajudar o pai, mas depois alguém trouxe uma espada. Tarme ficou espantado que Saldara o esfaqueou ao descobrir seu ponto fraco. Saldara passou para trás e comentou que Tarme é inteligente e rápido. Tarme viu a adaga, era a arma da mãe deles e eles são proibidos de usá-la. Caldara argumenta que eles são demônios, então ninguém realmente se importa com as regras. Ela afirmou que as armas foram feitas para ser usadas. Tommy não podia acreditar nela. Seldara disse que
Se ela o matar ali mesmo, ela seria a única pessoa restante, o que significa que ela seria a única sucessora. Darmy estava furioso. Ele atacou a ela com a intenção de matá-la. Seldara respondeu que a luta acabou no momento em que ele foi esfaqueado pela faca dela. Ela ordenou a ele que morresse. Esses dois entraram em conflito novamente. Ao mesmo tempo, a cabeça de Kella ainda pode assistir ao caos no telhado, mesmo quando está separada do corpo. Ele questionou como eles podem ser tão demoniosos. Ele disse que eles eram como ele os imaginava. Ele fechou os olhos. Ele permaneceu imóvel. Uma luz vermelha apareceu debaixo de seu corpo. Seu corpo caiu sobre todo o criado por Rin. Rin pegou a cabeça e arrastou o corpo. Ela ligou a cabeça ao corpo. Ela estava com medo. Enquanto isso, o demônio correu em direção ao caminho secreto. Eles estão conspirando para lançar um ataque surpresa ao céu. O céu chamou esses demônios estúpidos porque eles já conhecem suas táticas. Os demônios estavam chocados. O céu decidiu não deixar um deles viver. Os demônios continuaram a atacar. Não importa se o céu realmente soubesse de seus planos. Eles fizeram isso para a honra do demônio. Não há retorno para eles. Ao mesmo tempo, um dragão preparou uma bola de fogo e explodiu em direção a eles. Faz algum tempo desde que o inferno encontrou isso. O inferno agarrou e segurou a cabeça do dragão. Então ele puxou a cabeça do corpo. O assassino general amaldiçoou-se quando viu o inferno que ficou Philly. Outros membros do céu continuaram a lançar ataques. O demônio avançou. Alguém foi assado. O assassino geral perguntou se eles o pegaram. Um membro da equipe que falou ainda não respondeu. Punhos cresceram do corpo e os dedos se tornaram garras. O corpo do inferno que evoluiu é sua forma final e verdadeira e garoto, ó garoto, parece realmente legal. O general Killman comentou que o inferno moldou seu corpo exatamente como nos livros descrevem. Eles sabiam que essa era a forma final do rei demônio. Um membro da esquadra relatou que ele não podia mover o corpo. Serials ordenaram que todos se concentrassem e não deixassem o medo chegar a eles. O general Killman amaldiçoou em voz alta até ele não pôde impedir seu corpo de tremer. Ele esperava de todos os outros que eles não poderiam sair de medo. O rei demônio sabia que a única desvantagem do plano de Kella era que, embora eles possam trazer suas forças imediatamente para o centro da base do céu, eles não terão saída. Essa é a única desvantagem. Mas ele não mencionou isso como o rei demônio, porque o rei demônio não deveria se preocupar em ter uma saída, e ele assumiu que Kella também levou isso em consideração. Mas isso não é muito importante porque o inferno decidiu matá-los todos ali. O general Killman afirmou que parecia que o inferno pretendia criar tudo em sua forma final. Ele ordenou que dessem tudo o que tinham e arriscassem suas vidas. Ele parece sério. Ele criou uma enorme explosão. Ao mesmo tempo, no subterrâneo do castelo, Rin continuou segurando a cabeça e o corpo de Kella. Ela implorou-o. Ela está tremendo e assustada. Ela se lembrou de uma memória quando reclamou que era nojento. Kella disse para ela se acostumar porque naquela vez que ela perdeu o braço dele e ela teve que ligá-lo. Ela colocou o braço, mas não estava olhando. Apenas perguntou se foi feito. Ele ficou ligado. Aquela ficou divertida por isso funcionar novamente. A próxima coisa que eles farão é a cabeça de Kella. Rin ficou surpreso. Aquela explicou que ele precisa ter certeza de que pode fazer o mesmo com a cabeça. Rin perguntou-lhe se ele está louco. Aquela disse-lhe que, uma vez que a cabeça dele poderia ser um pouco perigosa, eles vão levá-lo lentamente. Ele pediu que ela cortasse cuidadosamente. Rin se recusou. Depois de algum tempo, eles terminaram suas experiências. Então Kella instruiu Rin a ir ao servo de Caldera e dizer-lhes o que ele diria. Ele quer que ela pareça o mais natural possível. Rin ficou surpreso, mas ela ainda fez isso. Ela foi pedida para revelar que Kella estava planejando matar Kelder na batalha. O servo ficou surpreso. Então Rin disse ao servo que Kella iria fazer isso enquanto o rei demônio estava ocupado lutando contra o céu. O servo ficou irritado porque o bastardo planejava fazer isso. Então Rin sugeriu que essa é uma boa chance para Caldera cortar a cabeça de Kella. Ela afirmou que não importa a magnitude da velocidade de recuperação atual, ele eliminaria Kella. Embora estivesse de acordo com o plano insano de Kella, Rin estava realmente apavorada. Mas ela sabia que ele morreu lá não significava nada. Mas então Kella recuperou a consciência e perguntou quem ela chamou de idiota. Rin ficou feliz que Kella finalmente estivesse acordada. Ele disse que pensou que ia morrer. Ele supôs que se fosse cortado com uma adaga cheia de mana, sua recuperação seria prejudicada. Mas não importa porque ele sobreviveu. Tudo está indo de acordo com o plano dele. Rin derramou lágrimas feliz. Ela abraçou e disse que achava que ele realmente morreu. Nosso jogador virgem o corou.
Por vergonha, ele a empurrou e disse a ela que ele sobreviverá a partir de então. Ele cancelou o contrato entre ele e seu servo Lin. Neste momento, anulei o contrato entre Kela Khaldun e o servo Rin e lhes deu liberdade. Rin ficou tocado. Ela nunca esperaria que isso acontecesse, e agora que o contrato se foi, ele disse a ela para viver a vida que ela quer. Rin ficou surpreso. Ela o observou embora. Ela repetiu que quando eram crianças, Kela a incentivou a ser amiga dele, não serva. Rin chorou. Ela gritou com ele para levá-la com ele. Kela ordenou que ela não seguisse. Ela insistiu em ir com ele. Kela argumentou que ela só entraria no caminho. Simultaneamente, no campo de batalha, um assassino comum chamou o inferno de monstro. O Kel havia perdido os braços e estava gravemente ferido. Como o inferno ainda está em pé, é um mistério para o assassino. Ele percebeu que é realmente um grande demônio. O assassino se sentiu frustrado, mas sabia que não podia derrotá-lo. Ele aceitou que não importa quem seja, nenhum homem pode parar o desastre. O inferno olhou para o meio ao redor e pensou que o céu estava quase destruído. Ele franziu as sobrancelhas porque é o mesmo para seus soldados. Ele pensou em Tarma e Seldera, até em Kela. Ele adivinhou que eles não vieram. Ele se convenceu que era sua luta desde o início, com o último mana restante. Com isso, tudo terminará. Uma grande explosão foi vista ao longo da área. Rin e Kela continuam correndo. Aquela viu a saída. É onde ele pode se afastar da vigilância do castelo demônio. Depois de chegar lá, ele espera ser livre. Mas Rin lhe disse para parar. Houve um ataque. Felizmente, Rin conseguiu criar um escudo para bloqueá-lo. Ela está absolutamente certa porque ela cheira intensamente um forte odor de sangue. Os seres humanos dizem isso. Inferno, Khaldun ainda é óbvio porque eles acham que ele está tentando evacuar seus filhos. Esses humanos pensaram que estavam certos para se esconder lá. Aquela acabou de perceber que uma equipe de vigilância estava colocada na saída secreta. Isso o fez pensar que os seres humanos sabiam sobre a construção. Os seres humanos não deixarão um membro da família do Rei Demônio viver. Eles foram matá-lo. Rin bloqueou os ataques deles e disse àquela que ela os impediria enquanto ele fugiu. Aquela não esperava que ele lhe perguntasse o que ela pode fazer sozinha. Rin lembrou-lhe que ela era sua serva e que sua prioridade era protegê-lo. De acordo com Keller, Rin só consegue defender mágica simples e mal pode usar magia de ataque. Ele deduziu que Rin estava planejando sacrificar sua própria vida para que ele pudesse sobreviver quando não se mexesse. Rin olhou para ele e disse para ele se apressar. Kela colocou uma mão no ombro e a empurrou para o lado. Isso é comédio. Ele disse a ela. Como você se atreve a agir forte? Rin perguntou o que ele estava fazendo. Aquela disse-lhe que se quisesse segui-lo, devia morrer pelo menos na frente dele, porque isso o irritava. Rin estava confuso. Os humanos chamaram Kela de idiota e disseram a ele que ele não poderia fugir mais. Eles esperavam que a magia da classe média fosse suficiente para combater a Kela, a mais fraca do castelo do Rei Demônio. Aquela sempre foi tímida e não usou os seus poderes e nunca mostrou as suas verdadeiras capacidades, o que significa que tudo o que os céus sabiam sobre ele é falso. Kela cortou o ataque e até Rin ficou surpreso que o céu achasse que era impossível, porque o que eles sabiam era que ele tinha um mana baixo. Kela carregou para frente e agarrou a cabeça humana e bateu no chão. Kela liberou uma enorme quantidade de mana e disse ao homem debaixo dele. É assim? Acho que precisas de verificar as suas fontes. Então ele apertou o rosto do homem e depois o esmagou. O homem gritou em voz alta. Ele estava sofrido. O Rin não podia acreditar que aquela acabou de derrotar um mago do céu com o seu mana. O mago do céu achou que isso era impossível, porque aquela não deveria ser nada mais do que um impedimento sem poder de combate. Então aquela estabeleceu o recorde. Os seres humanos estão ameaçados, então planejam usar um feitiço de lança leve. O céu acredita que, se for o feitiço da lança-luz, eles usam todo o mana em um único ataque. Se ele falhar, eles serão os que morrerão. Rin estendeu a sua mão e pediu para ele voltar. Rin e Kela foram atingidos. Aquela não conseguia mexer o corpo dele. Rin tremeu. Ela pediu desculpas por não poder protegê-lo. Nesse ponto, os humanos estavam respirando, mas concluíram que seu ataque funcionou. Uma pessoa pegou uma espada, mas a outra a detendeu, sugerindo que eles mereceram uma pequena recompensa por passar por todos os problemas. Então ele sugeriu que brincar com Rin seria divertido. Rin gritou com eles, dizendo que sabia tudo o que eles fizeram aos demônios. Um homem apontou uma espada para o pescoço de Rin e disse a ela que brincaria com ela em breve. Aquela aprendeu que até os humanos daquele mundo tratam outras pessoas como objetos. A pessoa decidiu matar o bebê do Rei Demônio primeiro. Aquela se sentiu mal porque a saída já estava à vista. Ele não pode acreditar que vai morrer assim. Ele estava quase lá.
O homem levantou a espada e lhe disse para morrer. Rin fechou os olhos e gritou o nome do mestre, mas de repente um brilho roxo engoliu Kela. Essa sensação é nova para ele. Rin fechou os olhos e gritou o nome do mestre, mas de repente um brilho roxo engoliu Kela. Essa sensação é nova para ele. Ele sentiu que algo estava chegando. Ele ficou surpreso quando viu uma imagem de seu pai. Aquela perguntou se ele acabou com a batalha. Ele pensou em seu plano e pensou que já estava arruinado. Então o inferno pediu aquela para ouvir. Ele disse que lutou inúmeras vezes e considerou todas as possibilidades muitas vezes. Aquela estava confusa sobre o que ele está a falar. O inferno disse que Caldera não considerava que seus demônios se tornassem o rei demônio. E Tommy não tinha a ambição de se tornar o rei demônio. Kela respondeu que ele não se importava com eles. Ele queria saber como o inferno chegou lá. O inferno respondeu que o rei demônio tem a capacidade de transmitir seu mana para sua linhagem antes de morrer. Kela ficou surpresa. Então, o inferno disse que, embora fosse por um curto período de tempo, ele viu que Kela era o melhor candidato para se tornar um rei demônio adequado. Aquela disse-lhe que ele está enganado. Então, o inferno anunciou que ele transmitiu todo o mana deixado em seu corpo para seu filho, Kela Khaldun. Uma esfera repleta de mana demônio começou a se manifestar diante de Kela. Aquela disse-lhe para parar, mas uma esfera de luz entra no corpo dele. Inferno pensou em seu filho e disse-lhe para não lamentar sua morte, desejando que ele se tornasse um verdadeiro demônio. A próxima coisa que sabemos é que a cabeça do inferno está no chão. Shrills chamou o inferno Khaldun e anunciou que o rei demônio estava morto. A cabeça dele foi cortada. O assassino se sacrificou por isso. Quando Shrill viu o general, ela mostrou uma expressão dolorosa no rosto. Os membros da equipe de Tolkien não podiam acreditar que o inferno esteja morto. Quando a realidade se afundou, eles se alegraram. Eles afirmam ser vencedores. Ao mesmo tempo, Kela estava sofrendo muito por causa do mana. Ele superou outra luz. Rin viu como a lança de luz foi dispersa pelo mana de Kela. Os humanos ficaram assustados e confusos com o aumento repentino do mana. Kela zombou. Ele pensou no inferno e na sua morte, o que levou Kela a concluir que seu plano funcionou. Os seres humanos já não têm mana, então planejam escapar. Kela instruiu Rin a se mover. Kela pode sentir uma escuridão sem fim. É o poder que o inferno lhe deu. Os seres humanos chamaram Kela de demônio e disseram que ele não se aproximasse deles. Aquela mencionou o que eles disseram para Rin antes. Ele estava furioso. Ele os bateu e disse-lhes que eles eram demônios. Os seres humanos gemem de dor. Eles bateram na parede. Eles estão sofrendo. Uma pessoa vomitou. Kela reconheceu o poder infernal, mas também percebeu como sua força estava esgotando seu corpo e compreendeu que não podia lidar com tanto poder. Ele perguntou a Rin se ela poderia se mover. Rin respondeu sim. Ele disse a eles que eles sairiam de lá. Kela estava extremamente agradecida por ter escapado do castelo, tudo graças a ele. Quando o castelo queimou, Kela e Rin atravessaram os prados. Kela se sentiu livre. Esta é a primeira vez que ele pode escapar da parede do castelo do demônio. Ele começou a rir, o que o fez pensar que poderia ir a qualquer lugar e viver a vida que queria. Mas uma luz azul apareceu. O Keller perguntou o que era essa luz. Ela começou a envolver todo o corpo dele. O Rin disse-lhe que é um feitiço de teletransporte. Keller ficou surpreso. Ele estendeu a mão e disse a Rin para pegá-la. Rin ficou surpreso. O feitiço iluminou toda a área. Eles passaram por uma ilha e caiam na floresta perto da parede do castelo. Keller olhou em volta e se perguntou onde eles estavam. Rin chamou seu mestre Keller e disse que não sabia que ele poderia usar mágica de transporte. O Keller respondeu que não era ele. Ele compartilhou que era um pouco como um feitiço de alarme que o pai deles colocou para eles três no caso de morrer. Rin percebeu que todas as feridas dela estavam curadas. O Keller estimou que passaram 3 dias no feitiço de teletransporte. Ele estava certo de que o inferno fez isso de propósito para que eles pudessem se curar em caso de emergência. Rin ficou surpreso que fosse um feitiço de cura e teletransporte em um. Aquela percebeu que o inferno ainda é aparente por colocar tais feitiços nos seus filhos. Rin perguntou se isso significava que o rei demônio morreu. Aquela respondeu que ela está certa, e foi exatamente como aquela planejou. Rin respondeu e disse aquela para se tornar o próximo rei demônio. Aquela respondeu por que eu deveria. Rin explicou que ela percebeu alguma coisa recentemente depois de ver como Kela havia mudado. É que ele é adequado para ser o verdadeiro rei demônio. Então, a partir de então, Rin prometeu fazer o seu melhor como servo, até que ele se torne o próximo rei demônio. Aquela percebeu que o Rin deve ter mal entendido alguma coisa. Kela suspirou e pediu a ela para fazer o que ela quiser.
Kela só respondeu assim porque reconheceu que ele não tinha mão de obra. Rin disse a ele para esperar. Ela reconheceu o lugar. É o país mágico, a nossa alma. Este é um lugar onde eles cultivam talentos com o único objetivo de derrotar o demônio. Havia uma bandeira que afirmou que o inferno do rei demônio havia perdido e a luz de Talua é eterna. Kela perguntou por que eles foram enviados para lá em todos os lugares. Ele estava preocupado com o que aconteceria se eles fossem descobertos. A Rin disse-lhe para usar a magia da transformação antes de serem vistas e depois ela se transformou nesta linda e maldita senhora. Kela concordou. Ele está confiante porque isso é algo que a velha Kela pode fazer. Então ele pediu a Rin para lhe dizer tudo o que ela sabe sobre o lugar. Ela afirmou que Arsol é um pequeno país insular localizado na fronteira leste de Talua. Eles são abençoados por um enorme sangue de água críptida que vive nos mares próximos, que permitem o desenvolvimento natural da magia, e criaram muitos magos fortes. Como um dos países sob o controle de Talua, eles são inimigos do demônio há muito tempo. Isso deixou Kela curiosa saber por que o pai deles os enviou para um lugar tão perigoso. Rin perguntou por que ele decidiu vir para a capital de Arsol. Enquanto disse tal coisa, ela sugeriu que eles fugiram. Kela respondeu que evadir demanda preparo e para Kela perseguir seus sonhos. Nesse mundo, a magia é essencial e tudo é feito por meio dela. Edifícios comuns usam magia, alguns até flutuam pelo poder mágico. Kela considerou aprender magia lá para criar ainda mais estruturas do que no jogo. O estômago de Rin rugiu alto e ele ficou corado. Kela sugeriu que comecem a comer algo primeiro. Rin comeu alegremente o famoso prato mágico de nossa alma. Ela exclamou como é saboroso. Ela indicou a próxima loja e sugeriu experimentar. Depois comeu e afirmou que estava delicioso. Então ela apontou para várias lojas. Kela não se divertia e refletiu sobre deixá-la lá. Rin propôs visitar um bar mágico. Aquela disse-lhe para relaxar um pouco dentro. Alguém gritou que a bebida estava comemorando a subjugação do rei demônio. Ela os instou a pedir qualquer coisa que quiserem na loja. Foi o herói de cabelos vermelhos. Todos aplaudiram. Rin e Kela estão na multidão e já estão bêbados. Eles são leves. Isso fez aquela pensar que fazer uma pausa não é uma coisa ruim. Então Shrills notou alguma coisa. Seus olhos estavam olhados para Rin e Kela, e ela disse com uma expressão intimidadora. Que casal interessante temos aqui. Depois de algumas horas, Keller estava vomitando ao lado. Rin o repreendeu, dizendo que, mesmo que ele esteja tão animado, ele não deveria beber tanto quando nem conseguia lidar bem com o álcool. Este é um festival para comemorar a morte do rei demônio. A Keller ficou irritada porque ela é a primeira a sugerir que bebessem. De repente, uma multidão corrente apareceu. Foi devido a um novo pedido de classificação para o sul. Alguns ficaram surpresos ao ouvir isso porque sabiam que o rei demônio estava morto, mas, no entanto, eles olharam. Kela estava intrigada sobre o que era o alvoroço. Rin não podia acreditar nisso. Até então, a caça ao rei demônio era o único critério de classificação. Mas agora há outro! Ela achou Kela e decidiu ir verificar também. Algumas pessoas na multidão não poderiam acreditar porque acharam que tudo acabou. Eles não sabem que os filhos do rei demônio ainda estavam vivos. Rin ficou surpreso ao ver isso. Uma grande imagem do nosso MC em forma de demônio foi pendurada na parede do castelo. Kela então exclamou que o rei demônio estava morto e se perguntou por que ela. Rin entrou em pânico. As pessoas se voltaram para eles. Rin cobriu a boca de Kela e explicou que Kela estava apenas bêbada. A maioria das pessoas sabia que Kela era o mais fraco dos filhos do rei demônio. Eles esperam que isso seja fácil. Alguns até estimaram que provavelmente será mais como uma missão de classificação AB. Eles adivinharam que todos os caçadores iriam buscar a cabeça dele. Aquela percebeu que é melhor ficar baixo se não quiser ser apanhado. Ele decidiu sair. Ren estava prestes a responder sim, jovem mestre Kela, mas ela parou. Então ela perguntou como deveria chamá-lo em público. Aquela pensou nisso e disse-lhe para chamá-lo Ti-Wu. Ren zombou de que tipo de nome era esse. O Ti-Wu ficou irritado e disse-lhe para chamá-lo assim. Então Ren disse que era ruim. Ela não pensou que as pessoas perceberiam tão rapidamente que ele estava vivo. Kela disse a ela que eles só receberam o que precisavam e saíram. Shrills estava no local onde Ti-Wu e Rin passariam. Shrills perguntou se a missão de classificação S era verdadeira. Keller confirmou. Rin gagueu e disse que eles acabaram de vir. O Keller lembrou-se que essa mulher era chamada de Esperança de Arcel. Isso o fez pensar que ela não é uma mulher comum. Shrill expressou sua irritação com o filho do rei demônio vivo. Keller respondeu que Keller deveria ser fraco. Ren acrescentou que não é grande coisa. Sirius olharam para eles.
Ela colocou os braços nos ombros deles. Então ela perguntou a ele se o filho bastardo do rei demônio estava vivo. Não era realmente grande coisa. Keller ficou alarmado. Shrill disse-lhes que notou algo mais cedo e disse que eles cheiravam estranhos. Ren estava preocupado com o fato de eles foram pegos. Então ela disse que esses dois devem ser Kella. E Rin ficou preocupado. Então Shrill disse que eles devem ser viajantes que não tomaram banho há algum tempo. Ela os convidou para sua casa para lavar e tomar mais bebidas. Kella e Rin ficaram chorados. Eles concordaram com isso. Na cabeça deles, eles pensaram em como estavam seguros dentro da casa. Kella se mergulha em uma água aconchegante da fonte termal. O banho é elegante. Também há uma boa xícara de chá e lanche que ele nunca comeu antes. Ele se perguntou se eles também foram feitos com magia. Kella sempre quis viver no mundo dos jogos. Então esse momento é como um sonho tornando-se realidade para ele. Ele começou a pensar que o Isekai não era tão ruim desde que ele estava Izakaied. Esta é a primeira vez que ele se sentiu seguro. Ao mesmo tempo, Ren estava estressado. Ela disse que estaria morta se for pegada lá. Shrill perguntou se ela também gosta da banheira. Shrill notou que Ren estava tão nervoso. Ela disse que era como um demônio que poderia ser pego. Rin simplesmente respondeu como se Shrill criasse algo com suas mãos e lhe disse que ela criaria algo para relaxá-la. Rin sabia que era um elemento sagrado. Este é o pior cheiro para os demônios, pois leva seu mana. Ela estava preocupada porque isso destruiria o feitiço de disfarce. Ela está ficando tonta. Em sua cabeça, ela pediu a ajuda da Kella. Simultaneamente, Kella estava desfrutando no banho. Shrill disse que pensou que tudo acabaria depois que o rei demônio morreu. No fundo, a Rin quer que ela pare de falar tanto porque ela não queria ouvir falar disso. Rin só queria sair. Shrill revelou que foi atribuída a ser mago desde o nascimento. Rin parou de emocionar quando ela gritou. Você pode lembrar mais tarde. Então Rin saiu apressadamente do banheiro com a desculpa de que precisava usar o banheiro. As séries zombaram. Ela pensou que Rin não gostava do perfume sagrado. Quando Rin saiu, disse que poderia ser péssimo. Kella a viu e cumprimentou-a, dizendo que a fonte termal é boa e o deixou relaxado. Rin disse a ele que não era o momento para tomar banho. Ela compartilhou que seu disfarce quase foi desfeito. Rin perguntou o que ela queria dizer. Rin relatou que os Shrill usavam um perfume sagrado e o demônio perdeu sua mana, se fosse manifestado por um mago avançado. Aquela disse que podia ter sido muito ruim. Isso é engraçado porque ele pensou em tomar outro banho antes de sair. Rin o parou e sugeriu que eles saiam de lá. Shrill os viu e perguntou se eles também estavam embora. Quando eles disseram que iriam jogar uma segunda rodada com ela, Rin respondeu que era hora de eles ir. Shrill perguntou por que ela os tentou com bebidas e pratos feitos com mágica. Aquela sabia que era magia da comida. Então ele concordou com a segunda rodada. Shrill está muito feliz. Nesse ponto, cheira um pouco de ciúme no ar. Esta cena parece um meme. Ao mesmo tempo, havia magos do lado de fora da casa de Shrill. Eles foram informados de que havia demônios dentro. Não apenas o demônio, mas o filho do rei demônio. Eles acham que essa é uma oportunidade uma vez na vida. Então eles têm que obtê-las de qualquer forma. A casa estava quieta. Shrill perguntou o que eles pensavam sobre a comida. Ela compartilhou que foi feito com água santa. Keller respondeu que era bom, mas profundamente ele sentiu que todo o seu corpo estava queimando. Ele estava animado porque ela disse que era feito com magia alimentar. Então Shrill mencionou o que Rin estava falando anteriormente sobre a vida que ela viveu. Ela contou que, para matar o rei demônio, se juntou à equipe de combate e treinou arriscando sua vida. Ela levantou a camisa e compartilhou que recebeu cicatrizes em um teste naquele momento. Rin respondeu que ela não viu essa cicatriz antes. Shrill moveu sua franga e revelou uma cicatriz nos olhos. Ela disse que não tem olhos. Kella e Rin ficaram chocados. Shrill respondeu que ela estava escondendo tudo com magia, porque toda vez que ela os vê, parecia que a dor naquele dia estava com ela novamente. Naquela época, os soldados disseram para se levantarem e que a dor não os mataria. O soldado disse-lhes que, se estiverem vivos, deveriam se levantar e pensar no rei demônio. Eles foram lembrados de que eles eram um esquadrão com o único objetivo de derrubar o rei demônio, que eles devem suportar toda a dor e matar o rei demônio. Sirius ainda era jovem nesse período e seus olhos e torso estavam sangrando. O soldado pediu que eles se levantassem e perguntassem qual era o seu objetivo, mesmo com as lesões. Ela respondeu que o objetivo deles era matar o rei demônio. Shrill disse que ela sacrificou toda a vida para matar o rei demônio e obteve essas cicatrizes. Ela ficou muito perto daquela. Então ela perguntou a ele o que eles estavam fazendo durante esse período. Ela levantou a camisa dele e pensou que ele deveria ter essa cicatriz. Kella ficou surpresa. Shrill viu que sua pele era lisa e não havia cicatrizes.
Rin estava preocupado com o jovem mestre. Keller estava em pânico porque a mão de Shrill que o tocou estava desmantelando lentamente seu disfarce. Então Shrill sussurrou. Você é um demônio. O Keller foi pego desesperado. Os ratos brancos rastejaram da lareira e depois se transformaram em humanos. Rin viu o mago. Então Rin e Keller perceberam que o Shrill deve ter trazido lá como parte de uma armadilha. Cerizó os cumprimentou. Então os magos viram os olhos e dizem que a mensagem do céu estava certa. Eles disseram que Shrill escondeu seu verdadeiro eu. Ela é realmente um demônio que se infiltrou na nossa alma. Keller e Ren ficaram surpresos. Keller percebeu que os magos não deveriam estar lá para eles, mas para Shrill. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela era um demônio. Shrill respondeu que ela não precisa mais esconder isso. Ela trouxe a base para fora. Então ela admitiu que foi ela que divulgou informações de que ela era um demônio. Que reviravolta de enredo é? Os magos disseram que não há razão para hesitar porque o emocionamento acabou de reconhecer. A intenção deles era matá-la. Ela disse-lhes que ela é uma maga de elite de falar, o que significa que ela não é alguém com o qual apenas uma dúzia de magos da nossa alma pode lidar. Rin disse ao mestre para se afastar. Aquela estava congelada quando percebeu o quão ruim era a situação. Então uma explosão forte aconteceu. Depois de terminar, os magos se foram. Rin não podia acreditar no poderoso Mana. Kella e Rin ficaram surpresos porque parecia que Shrills os protegiu. Shrills sabia que eles também eram demônios, e não conseguiam esconder isso dela. Shrills se apresentou como filha do inferno do rei demônio. Shrills Khaldun. Maldito Kara! Depois de ouvir isso, as mandíbulas de Kella e Rin caíram. Como eles não têm muito tempo, Shrills decidiu mostrar-lhes a magia da transferência de memória. Esses dois estavam sobrecarregados. Uma mulher com o inferno disse que eles tiveram sucesso. Eles estão olhando para uma criança. A mulher descreveu a criança como um demônio que pode esconder seus chifres e o poder demônio. A criança reconheceu o inferno, seu rei. O inferno disse à criança que o sangue dele corre através dela, o que a tornou sua filha. A criança ficou surpresa ao saber que era filha do rei demônio. Desde que nasceu, ela sempre foi um dos muitos ratos de laboratório. Todos os dias são como o inferno para ela. Ela passava por experimentos dolorosos diariamente, e tudo o que podia fazer era suportá-los. Depois que todas as crianças que nasceram com ela morreram e ela pensou que ia morrer como eles. Ela chorou por outras crianças. Então ela foi informada de repente que ela era filha do rei demônio. Ela respondeu que esta é uma honra. O inferno concedeu-lhe um nome e ela se tornou Shrill Khaldun. Ela foi encarregada de agir como espião e se infiltrar no céu para entregar suas informações a ele. Shrill pensou que, se fosse por seu pai, o inferno, o rei demônio, ela poderia fazer tudo. Em nossa alma, um guarda viu alguém no chão. Era uma criança, e eles assumiram que ela foi atacada pelos demônios. Eles carregaram a criança rapidamente para tratá-la. A partir daquele momento, ela atuou como espião do rei demônio. Ela eventualmente subiu a Talwa como mago da nossa alma, e no processo, suportou tudo o que lhe veio. Então, finalmente, ela se levantou e se tornou uma das forças de elite mais fortes da equipe faladora depois de ter sido afiliada a Talwa. Depois de 15 anos, ela finalmente conseguiu conhecer seu pai novamente. Ela queria correr e abraçá-lo, mas não conseguiu. Ela está quase lá. Ela só precisa esperar até que todos, exceto o assassino, morram. Seu papel era usar magia secretamente na equipe de falar para interromper o seu caminho e apoiar seu pai até que ele mate o assassino. E, uma vez que seu pai limpou a falar, ela finalmente pode voltar ao castelo com ele. Ela desejava profundamente viver uma nova vida ao lado de seu pai como Khaldun. Mas o assassino disse que o inferno excedeu suas expectativas. Ele o reconhece como o oponente mais forte que já enfrentou. O inferno respondeu que ele não precisa do reconhecimento humano. O assassino comentou que o inferno é arrogante e, em seguida, ele o convidou para acabar. O assassino teve um ataque final e ele derramou tudo. Ele tirou a lança do mártir. O inferno preparou uma chama do inferno. Magna Lexer Shrill ficou preocupado com seu pai. Então uma explosão forte aconteceu. Naquele instante, ela ouviu a voz do pai. O inferno enviou uma mensagem telepática dizendo: Shrill Khaldun, minha filha, este é o seu próximo comando. Serve o próximo rei demônio como você me serviu e protege-o até o fim. Ceres derramaram lágrimas por seu pai. Outra grande explosão aconteceu. No final, a poeira começou a desaparecer. Nesse momento, a cabeça do inferno estava no chão. Shrill está sofrido. Quando ela viu isso, ela se recusou a acreditar. Ela queria chamar para o pai. Depois de testemunhar a morte de seu pai, ela não teve escolha a não ser voltar a Talua, desde que as forças de apoio chegaram. Pessoas de todo o continente, incluindo Talua, comemoraram sua morte. Eles celebraram a morte do rei demônio pela primeira vez em milênios. Depois disso, Shrills decidiu se aposentar e voltar a nossa alma para sua segunda casa,
onde ela começou seu primeiro trabalho para seu pai. O plano dela é começar de novo neste lugar para vingar a morte do pai. De volta ao tempo presente, ela revelou que estava planejando eliminá-los todos, começando com o Arsal. Rin não podia acreditar que os surreais fossem filha do Rei Demônio. Kella ficou frustrada. Ele pensou que finalmente se afastou de seus irmãos demônios. Embora ele e os surreais não estejam relacionados de sangue, ele não esperava ter outro irmão. Surreals disseram-lhes que ela não os forçará a cooperar com ela como companheiros demônios, mas ela lhes dirá uma coisa, que a nossa alma é uma ameaça central para os parentes demônios como país mágico. Quanto mais tempo eles deixarem aquele lugar ser Kella, a última esperança de um parente demônio, mais cedo ele morre. Aquela percebeu que está certa. Mesmo no jogo, os magos atuam como uma força importante na batalha. Se eles os deixarem estar, aquele que estará em perigo é ele. Um dos magos disse que depois de ouvir a explosão, todos já devem ir para a casa. Eles não querem que mais ninguém aceite o crédito por isso. Ela ordenou que todos os magos usassem o máximo possível de mana. Kella disse que esses bastardos devem ter pensado que eram humanos simples, mas eles os atacaram sem hesitar. Rin ficou confuso com o comportamento da Kella. Ele mostrou sua verdadeira forma e disse a eles que era apenas legítima defesa. Shrill ficou surpreso. Ela sentiu a energia e reconheceu que era o poder de seu pai. Naquela noite, eles lançaram uma batalha sem fim. Aos olhos de Rin, isso pode parecer um massacre. Nossa alma é como uma segunda casa, então ela conhece todo o layout. Ela destruiu todas as principais instalações do governo e da Academia de Magia. Kella usou o mana do inferno para subjugar aqueles no poder que estavam bêbados com a emoção do festival. Kella os cortou todos com o trabalho em equipe. A nação mágica, nossa alma foi facilmente derrubada. Explosão forte aconteceu. Havia chamas em toda a cidade, e até o céu estava pintado com chamas. Um mago se recusou a acreditar que nossa alma caiu facilmente, mesmo quando ele foi esmagado sob as rochas. A empregada gritou que nunca perdoaria o demônio. De repente, ele foi queimado. Sim, você não pode perdoá-los quando já está brindado. Eu acho que Shrill disse ao cara que se tornou cinzas. É isso que eu quero dizer. Ela é quem não pode perdoá-los. Comece com nossa alma. Agora a equipe de Falar e o grande Império Talua. Ela prometeu acabar com eles. Kella estava sobrecarregada. Ele perguntou tanto e Rin achou que isso era impossível. Kella virou-se e disse que agora que eles se ajudaram um ao outro, deveriam se dividir. Shields pediu que ele esperasse. Ela perguntou se ele achava que ela não reconheceria a humana. Ela sabia que ele era o segundo filho, Kella Khaldun. Kella se deu conta de que não faz sentido esconder isso. Ele respondeu sim. Shrill ofegou e perguntou se isso era verdade. Kella percebeu que ele caiu na armadilha dela e ela estava apenas a adivinhar. Ela é apenas um pouco suspeita. Ela esclareceu que não era uma filha no sentido convencional. Ela é mais como um mutante criado com a aura sanguínea do pai deles. Por causa disso, ela reconheceu ainda mais que Kella era a linhagem de seu pai. Ela narrou que foi feita depois que Kella nasceu. Então ela chamou Kella de seu irmão mais velho. Isso é engraçado. Kella ficou pálida e ele recusou isso. Ela pensou que ele queria vingar o pai deles. Ela o convidou para vir com ela. Na cabeça da Kella, fugi de casa. Vingança, meu bundo. Shrill confirmou com ele se ele não iria fugir, porque ele era a única linhagem restante do Rei Demônio e o único filho restante do pai deles. Rin estava com medo na cabeça dela. Ela implorou a Keller para responder que ele iria com ela. Parecia que ela os mataria se não o fizessem. O Keller respondeu que vai se vingar. No fundo, ele sabia que não tinha escolha neste momento. Shrill os convidou a queimá-los. Keller respondeu sim. Ele precisava da magia do Arsal de qualquer maneira, e os emoções conheceriam todos eles. Então, embora ele pudesse usar a vingança como desculpa para ganhar tempo, ele a tratará como uma delas. Uma empregada escondida atrás da parede os ouviu. Ele pensou em reportar a Talua imediatamente. No castelo, o rei de Talua foi informado de que haviam recebido uma mensagem urgente de alguém em Arsal. O velho rei estava jantando. Ele perguntou o que era. O sujeito relatou ao rei que Shrill na equipe de Tolkien era um demônio, então o mago do incêndio tentou eliminá-la. O rei perguntou o que aconteceu depois. Então ele foi informado de que Kella apareceu e queimou nossa alma no chão. O rei bateu na mesa. Ele ficou surpreso ao descobrir que o filho do rei demônio estava em nossa alma. O sujeito especulou que Kella deve ter conexão com Shrill. O rei amaldiçoou alto. Não só as emoções da equipe faladora eram demoníacas, mas para o Arsal ser queimado por Kella, isso os faria um zarro. Ele ordenou matar Thrill e Kella antes que as pessoas descobriram.
Ele ameaçou seu sujeito que se não pudesse levar a cabeça deles, ele seria removido desse cargo. O sujeito chamado Hayden jurou matá-los. Ele virou-se. A cabeça do rei demônio estava em um recinto de vidro. Hayden pensou em como a linhagem do inferno o assediava sem fim. Jurou que queimará todos aqueles que carregam o seu sangue. Após esse encontro, alguém pediu as notícias da equipe Killian. Um homem disse a Hayden que Killian já deveria ter recebido a mensagem. Ele disse a ele para voltar assim que viu a mensagem. Killian é a melhor noite. Quem excede até o assassino. Para matar Kella e Shrill, eles precisam de Killian. Então fomos transferidos para este lugar isolado. Killian foi informado que o assassino, seu irmão, tinha morrido. O cavaleiro informou que o assassino se sacrificou para matar o rei demônio. Ele perguntou como isso está relacionado a ele. O cavaleiro respondeu que Talua precisava dele para caçar aquela. Killian respondeu que ele não se importa se Talua quer ou não, desde que os demônios mataram seu irmão. Ele vai matar todos os demônios do continente com a aura de um protagonista que se aparece sobre ele. Ele disse, começando com Kella Calden. Agora não sei sobre vocês, mas esta é a maneira de apresentar um vilão dominado ao nosso conselheiro. Ele ficou surpreso. Ele perguntou quem iria comer tudo. A surrealidade simplesmente lhe disse para não comer se estivesse cheio. Para ela isso não é suficiente. Ren perguntou se ela tinha um segredo para não ganhar peso. Surreals respondeu que se ele entrar e sair rapidamente, então ela não ficaria gorda. Ren foi iluminado. Para ela essa é uma teoria milagrosa. Aquela sentiu-se aliviada porque o Shrills não está a tentar matá-lo como a Seldera ou o Tarmi. Kella estava preocupada que ela ficasse com ciúmes dele porque ele era da linhagem principal. Aquela perguntou ao Shrills se tinha alguma coisa contra ele, já que ele é filho biológico do pai deles. Shrill respondeu sim e ela queria matá-lo. Aquela esperava isso. Então Shrills disse que, como ele tem o mesmo sangue que o pai deles, ela sempre ama e respeitou, ela não pode odiá-lo. Além disso, como Kella tem o sangue do pai deles, ela realmente precisa protegê-lo como puder. Kella ficou surpresa. Ele não podia acreditar que, ao contrário de seus dois outros irmãos, Shrills o protegeria. Em vez disso, Shrills prometeu que ela colocaria sua vida em risco para mantê-lo vivo. Kella corou e disse obrigado. Rin estava confuso, sabendo por que aquela estava vermelha. Rin empurrou a carne no rosto de Kella e o convidou para comer a parte dela. Como ele usou muito mana, ele teve que comer muito. O Keller respondeu que não tinha fome. Rin prometeu proteger sua saúde até morrer. Keller parecia desapontado e a aconselhou a se acalmar. Como a situação das nossas almas deve ser conhecida por outros países, muitos caçadores de demônios se reunirão lá. Como não é seguro lá, os surreais sugeriram que eles encontrem outro lugar para dormir. O Keller respondeu que é realmente um ótimo lugar para ficar à noite. Keller respondeu que com um pouco de esforço se tornará uma fortaleza impenetrável. Primeiro, eles mudaram o terreno para transformá-lo em uma fortaleza secreta. Então, enquanto descansava, Kella revisou o que aprendeu com a luta. Depois de usar muito mana, Kella teve que descansar imediatamente. Olhando para trás, ele percebeu que até o Rei Demônio descansou depois de uma luta. A emoção, que usou mais mana do que ele, precisava de um tempo ainda mais longo para descansar. Então eles se recuperaram com segurança enquanto foram protegidos pela fortaleza secreta. Enquanto isso, em um castelo, o chifre foi soprado. Isso é para informar a chegada do segundo esquadrão de Tolkien. Falando sobre Branco, o rei foi informado de sua chegada. O rei comentou que, mesmo apenas olhando para eles, ele deveria ser arrojado. O rei recebeu o retorno de sua equipe mais forte. A pessoa por trás de Killian disse a ele que parecia ter ficado muitas vezes mais forte nesse curto período. Ela acrescentou que se o assassino geral o vir, ele ficaria muito feliz. A pessoa acionada foi repreendida por uma mulher com orelhas de elfo. Deed reconheceu que a mulher que a repreendeu era Audria. Um homem grande perguntou se eles devem obedecer à chamada do rei. Ele acrescentou que sua raiva não seria satisfeita mesmo que eles matassem Kella. Killian pediu desculpas a ele. Ele respondeu que precisava mostrar algo a Kurt e mencionou sobre aquela sacerdotisa de cabelos alvos no castelo. Eles olharam para a cabeça do inferno. Killian finalmente viu o assassino de seu irmão. A ação expressa que é asquerosa. A Audrey disse a ela para ficar quieta. Killian perguntou Curdley se o feitiço de rastreamento funciona apenas com a cabeça. Curdley respondeu que é possível que as manchas de sangue na cabeça a deixem procurar aqueles da mesma linhagem. A cabeça do inferno brilhou. Killian então falou algo para o Rei Demônio. Inferno, Khaldun, mantenha os olhos abertos e veja as coisas que estamos prestes a fazer. Depois de um tempo, a emoção disse que, uma vez que eles descansaram, deveriam pegar esses bastardos. Ela sabia que a segunda equipe de Tolkien seria convocada. Ren perguntou sobre a segunda equipe.
Shrill respondeu que em Talua não havia muita esperança de que a primeira equipe matasse com sucesso o Rei Demônio. Eles são basicamente usados como um tipo de experimento. A equipe que Talua sinceramente formou e investiu força foi a segunda equipe. Tolkien de Whitekella escutou com muita atenção. Esta é a equipe do irmão mais novo do assassino, Killian. É um esquadrão de elite composto por gênios de combate. Aquela precisou verificar se o assassino de seu pai era de fato mais fraco que eles. Shrill não quer admitir, mas falar sobre Branco é muito mais forte do que o assassino. Ela nem pode estimar o quanto mais forte. Ela tinha uma expressão séria no rosto. Com esse dilema, Rin perguntou como eles deveriam invadir Talua. Shrill respondeu que Tolkien White estava treinando isoladamente, então levaria algum tempo para reuni-los de novo. Portanto, eles precisam derrubar Talua o mais rápido possível. Aquela sabia que a Talua era muito maior que a nossa alma. A sorte não os ajudaria a vencer a batalha. Então ele pensou em algo. Ele pediu a Shrills para pensar nisso. Com a busca de caçar aquela, ele assumiu que o Talcon Branco provavelmente já estava de volta. Ele disse que não faz sentido que os três atacassem Talua sem nenhuma ajuda. Ele sugeriu que eles precisassem de um exército para construir suas bases. Ren perguntou sobre o exército e a base. Ele respondeu que deveria ser um exército que não vai perder nem para os Tolkien de branco, e uma base que não vai cair mesmo se os soldados de Talua fossem invadir. Ele disse que eles construirão a masmorra mais forte que existe. Shrill parece divertido, enquanto Rin parece sobrecarregado ao ouvir isso. Aquela disse que eles não podem apostar em batalhas em que não têm certeza, e se o fizerem, eles acabarão como o pai dele. Ele decidiu criar a masmorra mais forte e lançar uma guerra contra Talua. Rin parece envolvido com esse plano. Shrill respondeu que ele não estava errado. Shrill não esperaria menos do filho do pai. Aquela ficou feliz por ter chegado com isso no local. Shrill agora está com energia para criar um exército. Ela conhecia alguns caras que eles poderiam aceitar. Rin concorda com o plano. Demais foram as duas mulheres. Aquela viu como eles gostaram da ideia dele. Essa é a maneira de Kella atrasar o tempo para criar seu próprio mundo onde ninguém o interromperá. Ele pensou em um mapa que não poderia dar vida. Na realidade, este é seu próprio mundo perfeito. Kella estava determinada. Indagou a Shrill sobre o motivo de conhecer demônios confiáveis. Shrill respondeu que havia vários. Kella disse-lhe que eles primeiro precisam de alguém que conheça muito geografia e terreno. Shrill pensou nisso. Então ela percebeu que conhecia alguém. Então eles partiram para procurar o demônio. Eles viajaram. Kella começou a aprender a magia das nossas almas a caminho para o destino. Não era algo que ele deveria ter aprendido rapidamente, mas graças ao sangue do Rei Demônio, ele conseguiu se tornar um mestre em pouco tempo. Ele está dominando e praticando magia com destreza. Ele sentiu que estava se aproximando do objetivo. Após 4 dias de viagem, estavam quase lá. Rin perguntou por que um demônio vive em um lugar tão estéril. Shrill respondeu que nem sempre foi assim até a emboscada de Tolkien. Rin estava confuso. Shrill disse a eles para não se mexer de qualquer maneira. Um demônio zangado saiu e disse a eles que a força de Tolkien parou. O demônio perguntou se novamente estavam em sua trilha. Ele prometeu matá-los. Então ele cravou o brilho com sua lança. Assim como Shrill esperava. Parece que o demônio ainda não ouviu falar dela. Rin ficou surpreso. Ela perguntou a Shrill se ela só se deixou atacar. Ela a instou a dizer a verdade. Aquela disse ao Rin para ficar quieto e deixá-los ficar. O demônio perguntou-lhe por que ela não contraria. Ele perguntou se ela não os veio como oponentes dignos. Shrill desculpou-se perante eles. Ela se ajoelhou e disse que aceitaria sua fúria até que se acalmassem. O demônio ficou surpreso porque era uma pose simbólica que apenas eles sabiam. Shrill pediu desculpas com eles como um companheiro demônio. Eles ficaram surpresos que ela fosse um demônio porque veio com os caras falantes da última vez. Keller respondeu que era verdade. Ele mostrou seu verdadeiro eu e se apresentou que ele é o último filho restante do Rei Demônio. Inferno, ele disse que Shill estava dizendo a verdade. O demônio reconhece a poderosa energia do demônio. Um deles exclamou que ele era realmente o filho do Rei Demônio. Eles perguntaram se ele era o jovem mestre Keller. Eles se ajoelharam na frente dele. Os demônios da Terra na Terra saudaram Sua Alteza Kella Calden. Rin parecia muito feliz e Shrill também. Ela disse a Kella que eles o reconheceram como um herdeiro legítimo. Kella os observou da rachadura no chão. Veja um acordo. Isso fez Kella pensar que pode não ser difícil criar seu próprio exército, afinal. O demônio da Terra cumprimentou o filho do Rei Demônio, Kella. Todos elogiaram o nome dele. Um demônio mais velho disse-lhes que prepararia tudo o que o filho do Rei Demônio precisaria. Ele só precisa lhe dar ordens. Aquela estava olhando em volta. Ele viu que este era um método de arquitetura diferente do castelo e arcel do Rei Demônio.
Ele não esperava que uma cidade robusta pudesse ser construída sem magia e com materiais naturais como sua fonte principal. A localização da cidade também é ótima. Aquela nunca teria imaginado que uma cidade tão grande poderia ser escondida subterrânea se nunca se mostrassem. Aquela disse a Shrills que ela estava certa, que eles precisavam do talento dos demônios da Terra. Shrills parecia orgulhoso e ela disse a ele que sabia que ele gostaria disso. Depois de lado, também há um excelente guerreiro que os Shrills acham que deveriam recrutar. Aquela perguntou sobre isso. Shrills respondeu que Tolkien descobriu a cidade enquanto viajava para o castelo do Rei Demônio. Naquela época, eles não podiam acreditar que o demônio se escondesse num lugar assim. Eles não podem permitir que um demônio permaneça vivo. Eles pretendem matar todos os demônios terrestres sujos. O demônio da terra fugiu. Quando os soldados de Talua chegaram, eles gritaram para ajuda. Por ordens do assassino geral, a floresta que escondeu a cidade foi queimada em cinzas, colocando os demônios da terra em risco de extinção. Mas então um demônio da terra protegeu as crianças e perguntou a elas como eles poderiam massacrar pessoas que nem sabiam lutar. Ele não pode permitir que aqueles que carecem do orgulho do guerreiro colocem um dedo nas crianças. Esta é a primeira vez que Shrill viu um demônio que arriscou sua vida para proteger os jovens. O assassino perguntou o nome do guerreiro. Ele se apresentou como Douglas, filho do demônio da terra. O assassino falou o nome de Douglas. Ele olhou para ele e disse que se Douglas nascesse como humano. O assassino recebeu ordem para cessar o combate. Ele decidiu deixar o lugar e continuar sua jornada para o castelo do Rei Demônio. O Douglas estava confuso. Shrill disse a ele que sua bravura salvou sua tribo. Douglas ficou chorado. As crianças foram poupadas. Shrill narrou que Douglas não fugiu e tentou salvar as crianças até o fim. O Rin não podia acreditar que o Douglas fizesse isso. Ela está convencida de que mesmo o nome dele é algo em que eles podem confiar. Aquela pensou nisso. Um demônio da terra que pode combater é mais do que ele pode esperar. Aquela disse que ele gostaria de conhecer o Douglas. O velho que os hospedava respondeu que Douglas era teimoso e sugeriu que Kella procurasse outra pessoa. O Keller insistiu que ele vai trazer o Douglas com ele. Ele perguntou onde Douglas estava em um prédio. Keller disse que você se recusou a me obedecer. O Douglas respondeu que o Keller pode ser o filho do grande rei demônio, mas ele não tem a obrigação de obedecê-lo. Keller perguntou o que ele faria se usasse a força. Douglas afirmou que lutaria até a morte. Keller perguntou por que ele insistiu em ficar lá. Douglas respondeu que ele nasceu e cresceu lá e que ele tem o dever de proteger sua pátria, por isso não pode sair. Keller respondeu que o Douglas é tão teimoso como eles dizem. O Douglas pediu desculpas. O Keller considerou que era azarado no jogo. Ele trabalhou duro para obter um aliado orco como Douglas no jogo. Ele suspirou. O Keller achou que não podia evitar. Quando ele andava por aí, ele também estava observando. Ele olhou para os edifícios. Ele achou a arquitetura realmente eficiente. Ele quer desesperadamente que alguém conheça o demônio da terra para servi-lo. Então ele viu Shill e Rin bêbado. Estas putas estavam a passar um ótimo tempo. Eles convidaram Kella para experimentar o licor maravilhoso do demônio da terra. Aquela ficou irritada com estes bêbados enquanto estava a fazer investigação na taberna. Kella estava bêbado e feliz. Nosso garoto tem um pouco de controle sobre sua tentação. Obviamente, os três estavam alegres e bêbados. O velho os encontrou. Eles ordenaram que os demônios da terra os levassem para as melhores câmaras de descanso. Depois de algum tempo, Kella dormiu em uma cama. Ele parecia pacífico. Alguém abriu a porta. Poucos homens entraram. Eles têm um machado. Aquela ainda estava dormindo. Um demônio levantou o machado acima de Kella e chamou Kella de uma boca. Ele planejou matar aquela e balançou o machado em direção à nossa cabeça do MCS. Mas o demônio ficou surpreso. Ele perguntou como Kella escapou do machado. Esse movimento fez com que Kella tenha certeza de algo. Os demônios perceberam que Kella não estava dormindo e ainda atacaram o demônio que chamavam de Kella Covarde. Aquela estava levantada da cama. Ele os observa. Ele estava cético no começo sobre por que Douglas estava realizando coisas que não eram armamentos. No faleiro, ele viu restrições que não se adequavam para um orco, e enquanto observava o ambiente ao redor, notou que alguém o seguia. Desde então, ele começou a observar o ambiente ao redor e notou uma parede com uma barreira mágica sutil. Kella não teria notado uma barreira tão sutil se não herdasse o mana do Rei Demônio. Ele também notou um ponto estranho. Shrill definitivamente afirmou que Douglas estava protegendo jovens elfos escuros, mas ele nunca os viu em nenhum lugar da aldeia. Foi então que tudo teve sentido para aquela. Seus olhos pareciam sérios. Nossos meninos cortaram a merda desses demônios à esquerda e à direita com a mão coberta de mana. Eles caíram ao chão. Kella mencionou que Douglas não disse ao assassino que ele não poderia permitir a morte dos jovens elfos escuros, mas que ele não poderia entregá-los.
Isso indicava que Douglas não estava interessado em protegê-los, ele apenas não queria que fossem tirados dele. Douglas gritou. Ele questionou Kella sobre como sabia disso. Kella sugeriu que liberassem a barreira mágica. É caótico. Eles perguntaram como isso poderia ser. Os guerreiros orcos revelaram o seu verdadeiro eu e descobriram que Douglas estava sendo refém pela Kella. Como aquela esperava, todos estavam nele. Caso contrário, não seria possível. O velho que hospedava aquela não acredita que Douglas falhou. O Douglas pediu desculpas. Aquela disse-lhes para não se mexer. Se eles o fizerem, ele os ameaça de que o Douglas morrerá. Eles não esperavam isso do covarde Kella. Em uma certa área da cidade, Kella disse a Douglas para abrir a porta. Douglas clicou na língua enquanto pegou um mármore rosa e depois o colocou na porta. A porta se abriu e revelou todos os elfos escuros que estavam desaparecidos. Aquela ficou surpresa. Eles estavam em pior forma do que aquela imaginava. Shrill e Rin correram para Kella e perguntaram se ele estava bem. Eles viram a porta e perguntaram o que era. Kella ordenou que Shrill pegasse um dos elfos escuros e mostrasse a Kella suas memórias através da magia da transferência de memória. Shrill respondeu que não era claro do que transferir suas próprias memórias, mas era possível que Kella pediu que ela fizesse isso. Series começaram. Ela formou duas esferas pretas como se fossem trocar informações um com o outro. O elfo escuro e aquela brilharam. A memória mostra como este lugar é inferno. A gravidez e o parto da mãe do elfo escuro foram forçados, e o elfo escuro na memória nasceu. Toda a vida naquele lugar nasceu assim. Entre essas crianças pequenas, as escolhidas pelos nobres humanos foram levadas pela força. Como os jovens elfos escolhidos podem ser vendidos por uma enorme quantia de dinheiro. Ocasionalmente, adultos capturados do lado de fora contaram sobre o mundo, como o céu sem fim e os oceanos azuis, as comidas fantásticas e as viagens despreocupadas, coisas que nunca poderiam aprender naquele lugar. Se eles tivessem apenas uma coisa que desejavam antes de morrer, mesmo que fosse apenas uma, é para seus filhos sair e experimentar essas coisas. Aquela estava furiosa. Ele chamou o demônio da terra, bastardo. Nosso garoto depois virou-se para Douglas e bateu com um soco tão forte que tornou seu nome sem gato. O Douglas bateu na parede. Shrill percebeu que ele não queria salvar essas crianças, mas eles as contrabandeavam. O Douglas respondeu que ela está certa. Ele disse que os elfos escuros são uma raça rara que os nobres humanos desejam. Os elfos escuros são uma raça amada pela natureza. Morar em lugares que eles recomendaram permitiu-lhes viver em paz, o que Douglas concluiu que eles são perfeitos para criar como gado. Shrill está furioso. Rin não podia acreditar que eles escravizaram outros demônios. Douglas raciocinou que, com o rei demônio morto, eles são essenciais para os demônios da terra se querem sobreviver dos humanos. Kella cobriu sua mão com mana. Ele pensou em como suportava a opressão de seu pai, mas essas crianças viveram com dor incomparável ao que ele sofreu. Quando algo assim aconteceu na frente dele, ele não pode ficar em seu lugar. Ele comentou com um Shrill e um Rin, ordenando que continuassem o trabalho que o assassino havia deixado incompleto. Shrill concordou. Ela não podia acreditar que esses bastardos se atreveram a trair sua espécie. Nem o Rin pode perdoá-los. Kella afirmou que eles vão exorcizar os demônios da terra. Douglas procurou garantir que todos se unissem na batalha, especialmente contra apenas 3 inimigos. Todo mundo atacou Shrill, Rin e Kella. Rin alertou que os orcos restantes estavam em ataque. Shrill ficou com raiva porque ousaram se rebelar contra os parentes do rei demônio. O orco gritou que eles não deveriam recuar, porque ao contrário de outros, Kella é um fantasma e eles não têm motivo para obedecê-lo. Rin reagiu e disse a eles que Kella se tornaria o próximo rei demônio. O Douglas atacou a Kella com mãos nuas. Kella refletiu que esta não é uma simulação. É a vida real e se puder alterar a situação com seu poder, não será como antes. Os elfos escuros assistiram à luta. Eles ponderaram se esses 3 estavam agindo por eles, levando-os a pensar que deveriam intervir. A mulher retirou a pessoa que queria ajudar porque era perigoso. Eles argumentaram que se perderem serão torturados novamente, então esse elfo escuro foi aconselhado a ficar no lugar. Ouvir a palavra tortura os fez lembrar lembranças desagradáveis. A madeira caiu de joelhos e começou a tremer. Aquela viu isso. Aquela perguntou ao Douglas se ouviu aqueles gritos de dor. Ele disse a ele que os recuperaria. O Douglas disse que não vai funcionar. Ele pegou alguma coisa do bolso e comeu. Ele disse a todos para comer minério de terra, porque perder para aquela significa perder tudo. Eles viram Douglas comer minério de terra, então todos seguiram. Rin achou que essa coisa era apenas uma lenda. Kella perguntou o que era. Suriaus explicou que quando consumido em troca de uma porção de vida de um demônio,
ele aumenta suas capacidades físicas em várias dezenas de vezes. O corpo do Douglas transformou-se. Ele prometeu matar aquela. Nesse ponto, Douglas já estava rasgado. Também parecia que ele estava prestes a fazer uma raiva. Kela sentiu que sua energia demoníaca aumentou ao lado das suas capacidades físicas. Enquanto isso, nosso garoto não podia usar todas as habilidades que o inferno lhe concedeu, mas Douglas estava prestes a batê-lo. Aquela estava em um risco e achou que isto era muito perigoso. De repente, a videira apareceu. Ele envolveu Douglas e o imobilizou. Ele perguntou o que era. Um elfo escuro passou à frente. Ela disse que nunca mais será torturada. Outros elfos escuros estavam preocupados por ela. Douglas amaldiçoou-a e ameaçou torturá-la até ela morrer. Mas Douglas sentiu alguma coisa. Aquela atacou e disse-lhe para parar de falar bobagens porque isso nunca vai acontecer. Aquela perfurou o torso do Douglas. Kela chamado Madeira. Ele sorriu para ele e revelou. Obrigado, acho que gosto de você. Wood ficou sem palavras. Ouvir essas palavras de um estranho. Douglas gemeu. Ele explicou a Wood que a criou quando ela foi abandonada, e agora ela o traiu. Esqueça a tortura. O Douglas decidiu matá-la ali e depois. Ele se livrou da vinha. Kela ficou surpreso ao ver que seu corpo ficou maior. Douglas levantou seu primeiro soco e bateu aquela. Kela bateu na parede. Nosso garoto se pergunta se uma pedra mágica da terra é tão forte. Então Douglas foi buscar madeira. Ele pegou o pescoço dela. Douglas afirmou que ia decapitá-la naquele exato instante. A madeira já estava se asfixiando. Aquela perguntou se o Douglas tinha ficado louco. Ele está mais focado em matar Madeira do que lutar com ele. A Madeira gemeu. Kela estava longe deles, ele precisava de um ataque de longa distância. Ele se forçou, achou que tudo estava bem e implorou. Enquanto ele liberou seu poder, ele foi transportado para um lugar. Uma névoa que parece ser misterioso quando ele foi transferido para o corpo de Kela, chamou-o de idiota e disse-lhe que é um lugar dentro de sua consciência. Aquela perguntou quem ele era. Então essa névoa sugeriu que Kela preferia saber como salvar o elfo escuro. Não importa quão lento o tempo flua na consciência, aquela ainda precisa agir rapidamente. Ele se lembrou da Madeira. Então ele perguntou à névoa se ele tinha uma maneira de salvar Madeira. A névoa lhe disse que ele não estava pronto para usar toda a força que o inferno lhe deu. No entanto, à medida que sua mente e seu corpo se sincronizam mais, ele pode desbloquear mais e mais. Aquela disse-lhe para esquecer a explicação. Ele pediu algo que ele pudesse usar. Naquele momento, a névoa disse-lhe que ele poderia usar uma coisa. A névoa disse a Kela Calden, ou melhor, Kang Chiwu, que ele o verá em breve. Kela se perguntou como esse cara sabia o nome dele. Então ele voltou ao seu corpo. Ele viu a flecha de fogo do inferno em sua mão. Ele puxou o arco e aconselhou a Madeira a proteger o corpo dela. Douglas ficou surpreso. A Madeira se preparou. Ela cobriu seu corpo com videiras. Aquela disse ao Douglas que seria o fim de todas as suas ações malignas. Nosso garoto libertou a flecha. Douglas estava congelado no lugar. Óleo de touro, esse bastardo queimou. Quando a flecha chegou a ele, ele clamou para ser salvo. Como foi um golpe direto, aquela achou que foi feito. Douglas continuou gemindo da dor até que as chamas o queimassem completamente. Kela estava curiosa a saber o que era essa coisa que ele queria dizer em sua consciência. Ao mesmo tempo, Rin ficou sobrecarregado porque havia vários orcos que a atacaram ao mesmo tempo. Sirius amaldiçoados porque ela não pode usar a magia do salpicamento por causa do teto. Kela disse a eles para não se preocuparem e ele vai terminar. Em um instante, ele lançou 3 setas ao mesmo tempo. Ele queimou vários orcos ao mesmo tempo. Shrill ficou feliz em ver que Kela usou uma flecha de fogo usando energia demoniosa. Ela pensou em como o mana de Kela ficou mais forte. E agora Kela tem ataques de longo alcance. Ele está muito satisfeito. Ele achou muito bom. Muito bom. Já era noite. Finalmente tudo foi tratado. Shrill disse que o núcleo da Terra era muito mais poderoso do que ela esperava. Rin disse que não sabia que eles queimaram a vida útil do orco. Kela percebeu que eles têm que investigá-lo e, com isso, todos os elfos das trevas são livres. Ele disse a eles para não serem pegos por bastardos como eles novamente e viverem livremente. Eles estavam em choque por estarem livres. Aquela disse-lhes que eles podem sair deste lugar agora. Eles perguntaram se poderiam tirar seus filhos daquele lugar infernal. Eles se ajoelharam e expressaram sua gratidão àquela. Shrill disse que parecia que eles não poderiam usar o demônio da terra como subordinados. Ela não esperava ser enganada por esses bastardos. Rin comentou que é lamentável, mas infelizmente não há nada que possa ser feito. Aquela confirmou com a Wood se ela não nasceu lá e foi capturada. Ela respondeu sim. Aquela assumiu que não tinha um membro da família com quem viver. Ela respondeu sim. Aquela a convidou para vir com eles.
Eles precisam de um demônio da terra que possa navegar no terreno. Ela respondeu que ela não era um demônio da terra e não era talentosa em terreno. Ela estava com medo de admitir que não ajudaria. Aquela disse-lhe para não se preocupar porque é um elfo que recebe o amor da natureza. Além disso, ela apenas mostrou que é mais corajosa do que qualquer outra pessoa diante do perigo, e isso é suficiente. Aquela a convidou para se levantar e vir com ele. Wood olhou com admiração. Ela ficou tocada. Wood nem se lembra de como são os pais dela. Ela foi abandonada em algum lugar, foi levada para lá e viveu sua vida em sofrimento. Ela foi jogada dentro da cela. Ela viveu naquele inferno toda a vida. Ela pensou que iria viver assim até o dia em que morreu. Ela derramou lágrimas quando confirmou que poderia deixar o lugar. Wood perguntou àquela se ela realmente podia segui-lo. Aquela disse-lhe que não vai segui-lo. Ele esclareceu que ela iria com ele. Ele estendeu a procura para ajudá-la a se levantar enquanto disse a ela que eles sairiam do lugar. Wood agradeceu a ele. Naquela noite, vários elfos escuros deixaram a terra. Os demônios foram cuidados e salvaram os elfos escuros capturados. Kella está preocupada porque eles nunca estiveram lá fora antes, mas eles são demônios que são amados pela natureza. Não importa onde vivem, será um lugar melhor do que isso. Wood os observou sair e mais tarde, Rin começou a dar palestras a Wood que ela é uma novata e ela deveria ouvi-los. Shrill sugeriu que eles encontrassem um lugar onde o rio flui. A madeira apontou na direção em que ela cheira a água. Rin zombou e disse que a madeira é muito boa, ela está tentando exalar domínio sobre ela. Kella questionou o porquê da busca por um rio. Shrill disse a eles que não podiam continuar andando assim. Precisavam encontrar algo para montar e, encontrando um rio, talvez achassem um transporte. Rin sugeriu procurarem um dragão. Shrills pediu para Rin parar de fantasiar sobre dragões. Ela disse que eles teriam sorte de encontrar até um unicórnio. Kella decidiu seguir na direção indicada pela madeira. Eles chegaram ao lugar e realmente haviam 2 unicórnios bebendo no rio. Essas criaturas sentiram algo e imediatamente fugiram. Há um pé de monstro gigante. Deixou uma pegada no chão. Parece um maldito dragão. Ao mesmo tempo, Ren insistiu que queria um dragão. Shriles insistiu que não há dragões. Na mesma noite, Curdy chegou ao assentamento de demônios da Terra. Há um demônio implorando para ser salvo. A sacerdota material de Waifu percebeu que era a única pessoa que sobreviveu. Ela ficou imóvel e tentou se lembrar de algo no cadáver. Eles acamparam. Eles até assaram carne na fogueira. Dede perguntou por que o feitiço de rastreamento da família não funciona. Curry não sabia. Ela disse que vários indivíduos estão sendo detectados em muitos locais diferentes. Kalka respondeu que não há como que muitos filhos do inferno permaneçam. Ele perguntou se não havia uma maneira de dizer qual é aquela. Curdley respondeu sim. Aldrea perguntou o que eles deveriam fazer uma vez que eles não podem perder seu tempo caçando todos eles. Killian respondeu que não há escolha, eles vão caçar os outros demônios que estão espalhados por todo o continente. Ele pediu a Curdley para começar a procurar aquela primeiro. Curdley respondeu que ela pode teletransportar uma certa distância se for apenas ela mesma, e ela acha que isso é mais rápido. Didi respondeu que é ótimo e, entretanto, eles estariam matando. Ele se corrigiu e chamou de limpeza. Curdley respondeu que ela se transportaria. A sonolência finalmente começou. Foi a primeira vez que ela abriu os olhos. Sua pupila estava azul e vazia no centro. Did ficou surpreso por ela sair assim. Killian então convidou o resto e disse que vamos caçar esses demônios de volta ao tempo presente. Curdley sentiu a fraca energia da criança do inferno lá. Isso a fez imaginar se Kella já passou por lá. O demônio preso sob uma paleta de madeira respondeu sim. Ele compartilhou que Kella eliminou toda a tribo deles. O Curdley perguntou aonde Kella foi, mas o demônio não sabe. Então ele perguntou se ela poderia salvá-lo. Mas antes que ele pudesse implorar mais, Curdley atirou nele e assim o demônio morreu. Ela disse ao demônio que ele não seria útil se ele não sabia. Curdley não teve escolha, a não ser seguir o fraco traço de energia. Ela pensou em Kella e apenas falou o nome dele. Simultaneamente, Kella e os outros finalmente avistaram o rio. Ele disse a Wood que ela realmente os levou até o rio, puramente com base no cheiro, quando estava a dias de longe deles. Wood agradeceu a ele novamente. Ring repreendeu Wood e disse a ela para não se preencher apenas porque ela fez isso. Wood pediu desculpas claramente. Aquela disse que ele tem fome porque eles não comeram corretamente há alguns dias. Ring se gabou de que era boa em pescar, mas antes de terminar sua frase, o peixe voou da água e entrou nos braços de Wood. Kella ficou surpresa. Ele perguntou como ela fez isso. Wood respondeu que ela fez isso usando o poder da natureza para controlar o fluxo de água. Suriels ficou impressionado. Então nossa garota com ciúmes, Ring se sentiu ameaçada. Ela se ofereceu voluntariamente para acenar o fogo,
mas Shrill disse a ela que não era necessário. Kella não pôde deixar de comentar que a magia é realmente conveniente. Rin congelou. Ela se sentiu deprimida, então ela apenas sentou-se debaixo de uma árvore longe deles. Eles acabaram comendo. O peixe é delicioso. Shrill elogiou a madeira por isso. Aquela perguntou se o Rin não ia comer. Ela respondeu que estava bem. Rin parecia triste. Shrill provocou dela, dizendo que ela comeria sua porção. Rin respondeu que ela poderia continuar e aceitá-lo. Kella olhou para ela e ela realmente se sentiu inútil. Então Kella disse que comer peixe não é suficiente. Ele se perguntou se havia alguma fruta. Rin imediatamente se levantou e disse a ele que ela encontraria um pouco imediatamente. Wood respondeu que ela pode encontrar frutas rapidamente. Kella disse a ele que não, porque Rin os encontraria. Então ele perguntou à direita a Rin. Rin disse-lhe porque ela vai trazer frutas deliciosas. Surreals comentou que ela é tão simples. Então ela disse àquela que ele era muito atencioso. Ela perguntou se ele fez de propósito, pois Rin estava chateada. Kella respondeu que não era. Ele só queria comer frutas. Então ele perguntou se poderiam encontrar unicórnios por aqui. Ela disse que ele os cheirou quando era jovem e sentiu um cheiro parecido na área. Aquela também queria um dragão. Shrill disse a ele novamente que não havia dragões lá. Rin procurou frutas. Ela encontrou e pulou para chegar ao fruto. Ela se concentrou em levar frutas deliciosas ao mestre, não queria que esse novato a superasse. Chegou alegremente ao fruto maduro, mas então o chão tremeu e pensou que era um terremoto. Então esse estúpido finalmente viu. Enquanto a criatura grugiu, os olhos olharam para ela. Ela ficou chorada. Então ela ficou pálida e gritou quando percebeu que era um dragão. No acampamento, Shrills perguntou a Wood se podia realmente sentir a energia da terra. Wood respondeu sim, embora sem saber como descrever. Ela sente a energia da natureza até certa distância. Que ela quer saber se é como olhar um mapa de jogo. Shrill respondeu que é uma boa capacidade procurar masmorras. Wood disse que a distância não era grande, então não sabia quanto poderia ajudar. Kella perguntou se é possível aumentar a distância através do treinamento. Ela respondeu que ouviu dizer que há uma maneira de aumentar a distância. Aquela perguntou o que poderia ser. Ela respondeu que é consumindo a pedra clarividente de um dragão que vive há mais de 1 milênio. Ela será capaz de estender a distância. Ela pode sentir a energia da natureza várias 100 vezes. Aquela ficou surpresa por ele achar incrível. Shrill respondeu que encontrar um dragão não é uma tarefa fácil. Mesmo que eles encontrassem um dragão, eles não poderiam matá-lo. Aquela perguntou se os dragões são realmente tão fortes. Shrill respondeu que o dragão é basicamente um predador de ápice na natureza. Além disso, o dragão não gosta do demônio, o único que contém o dragão. Existem poucos seres humanos com saúde mental muito forte? Keller respondeu que é bastante irônico que os únicos que contêm dragões são os humanos fracos. Shrills respondeu que ela não tentaria entender a natureza do dragão. O Keller desejava que houvesse uma maneira de conseguir uma pedra clarividente. Shrills mencionou que não poderiam encontrar um dragão, então não seria útil se preocupar com isso. Ela disse-lhes para desistirem. O Keller concorda que ela tem razão, mas ele ainda deseja que eles pudessem encontrar um para a madeira. Eis que Ren está sendo perseguido por um maldito dragão. Ela pediu ao mestre para salvá-la. Os três ficaram surpresos ao ver o dragão. Shrill disse a eles para parar de admirar e fugir. Aquela lembrou-lhe que ela disse que eles não vão encontrar um, e aquela perguntou por que é tão grande. Shrill respondeu que ela não sabia que nunca tinha visto um dragão tão grande antes. Rin gritou. Eles disseram a Rin para parar de gritar porque ela continuou atraindo a atenção do dragão, e ele continuou perseguindo eles. Infelizmente, Curly também está na floresta. Ela ouviu esse som. Ao fim, tudo ficou quieto. O dragão olhou em volta e esses bastardos se esconderam atrás de uma pedra. O dragão continuou procurando. Shrill viu que acabou desaparecendo. Shrill repreendeu Rin por trazer um dragão quando ela deveria pegar frutas. Ela chorou e pediu desculpas. Ela não esperava que havia um dragão. A madeira disse que era grande, com seu tamanho, poderia ter vivido há mais de 1 milênio. Aquela ficou animada. Então pronunciou que a presença de um dragão milenar significava que possuía uma pedra de clarividência. Kella então se virou na direção dela e respondeu que isso poderia ser uma oportunidade real. Então houve um momento de silêncio. Todos eles olharam para Curdley vaziamente. Aquela estava prestes a perguntar quem ela era. Shrill quebrou o silêncio estranho e estava em alta alerta, porque ela percebeu que era Tolkien branco. Curdley. Rin ficou surpreso. O Kel perguntou se eles já os encontraram. Shrill disse a todos para se prepararem para atacar. Ela afirmou que Curdley é infame por ser um mago implacável de sangue frio.
Kella acreditava que teria uma vida tranquila após escapar do castelo do rei demoníaco. Ele questionou por que enfrentou um perigo após o perigo. Desta vez é um mago de sangue frio. Curdley disse-lhes para se acalmarem e que não há necessidade de lutar. Kella estava confusa. Ela explicou para Shrill que lutar naquele lugar era inútil. Sirius cerrou os dentes. Ela disse-lhes que poderia matá-los todos com um único feitiço. Kella perguntou a Shrill se isso era verdade. Shrill não queria admitir, mas ela sabia que Curry não estava blufando. Ela tem certeza de que o Curdle é mais forte do que todos eles juntos. Rin perguntou o que eles deveriam fazer. Curdley respondeu que não há necessidade de lutar se eles a seguiram sem causar problemas, então eles não terão que morrer por enquanto. Kella perguntou onde ela queria que eles a seguissem. Ela respondeu que é onde o capitão deles está. Ela está relacionada a Killian. Shrill perguntou se Killian havia começado a se mover. O Curdley disse-lhes que o capitão deles está à procura da Kella, então eles deveriam segui-la. Kella concluiu que ele morreria se fosse embora. Shields respondeu que, de qualquer maneira, ele não poderia sobreviver mais. Kella sonha em viver como se estivesse em um jogo. Ele não queria morrer tão triste. Mas se ele seguir Curdley, ele morrerá. Então ele prefere lutar até a morte em vez de aceitar. Nosso garoto depois libertou uma flecha. Curdley facilmente bloqueou com uma barreira. Shrills ordenou que todos atacassem. Ela causou uma explosão e também atacasse. Ela usou videiras e envolveu a barreira, mas Curdley bloqueou tudo. A Rin sentiu que sempre foi um peso morto para aquela, por isso não queria morrer sem fazer nada. Como uma idiota, ela encerrou a barreira e alegou que protegeria o Sr. Kella. Shrill disse a ela que ela não deveria usar ataques a curto alcance. Curdley aceitou sua escolha. Rin gemeu. Ela foi explodida quando Curdley criou um gelo do chão. Ela caiu no chão. Curdley disse que não importa, mesmo que ela traga apenas o corpo de volta. Ela usou sua habilidade chamada Blizzard. Shrill ligou para todos e disse-lhes para ficar ao lado dela. Ela criou uma barreira para protegê-los das lâminas de gelo afiadas que caiam. Aquela perguntou ao Ren se ela está bem. Felizmente, ela entrou na barreira. Ren pediu desculpas àquela por não ter ajudado. O Shrills disse-lhe que não é hora de coisas como isso. O escudo dela não durará muito tempo. Aquela perguntou se o Shrills tinha alguma coisa que pudesse vencer esse feitiço. Shrill respondeu que mesmo que ela tenha feito isso, há muita diferença entre seu círculo e o círculo de Curdle. Curdley manteve o ataque. O escudo começou a quebrar e se isso acontecer, eles morrerão pelas mãos desse bastardo. Aquela tentou pensar em uma maneira. Então ele percebeu que, se pudesse encontrar essa criatura em sua consciência novamente, ele tentou fazê-lo. Shrill perguntou o que ele estava fazendo. Ela disse a ele que se ele usasse sua força lá, o escudo quebraria mais rápido. Aquela queria que a criatura saia. Os pássaros voaram freneticamente. O dragão sentiu algo. Isso rugiu. Curdley disse que ela está sentindo a energia do inferno de Kella e que parece só sair quando ele se esforça assim. Agora ela entende por que não conseguiu localizá-lo antes. No entanto, este é o fim para ele. O Keller estava frustrado por não poderia entrar na sua consciência. Ele assumiu que era algo que assumiu o controle quando ele estava prestes a morrer. O escudo está quebrando. Curdley liberou gelo mais afiado. A barreira quebrou. Surpreendentemente, o dragão os protegeu da chuva de gelo. Keller estava confuso, especialmente quando o dragão bloqueou o ataque. Curly perguntou por que o dragão faria tal coisa. Ela liberou mais gelo. O dragão colocou seu rosto perto de Kella. Então aquela sentiu algo. Ele viu as memórias do dragão e viu a mãe de Kella montando um dragão. Eles estão brincando. Ele concluiu que o dragão conhecia a mãe de Kella. Esta é uma memória amarga e doce. O dragão pediu para ele fugir. Kella ficou surpresa ao ouvir a voz do dragão. Então o dragão tossou um mármore. Ele perguntou o que era. O dragão respondeu que era sua pedra clarividente. Aquela perguntou-lhe por que ele lhe está dando. O dragão respondeu que não tinha tempo para explicar. Ele disse a Kella para esconder seu poder e fugir daí. Kella estava confusa. O dragão olhou atrás dele. Ele pediu a Kella para se apressar. O dragão liberou um feixe de fogo. Curdley criou uma barreira para se defender. Ela achou estranho que um dragão esteja ajudando um demônio. Aquela não teve tempo para pensar nisso. Ele disse a todos para fugir. Curdley disse que era um dragão tão poderoso e só tinha que interferir. Ela disse que isso lhe deu tanto para considerar. O dragão rugiu e liberou outro feixe de fogo. Este é um ataque poderoso, mas Curdley conseguiu bloqueá-lo. Ela perguntou ao dragão se este era o melhor ataque dele. Então ela se esforça um pouco. Ela abriu os olhos novamente. Ela criou um enorme círculo mágico. Curdley usou outra habilidade superada chamada Meteor, e um enorme meteor de bunda realmente começou a sair do círculo mágico.
estava prestes a cair no dragão. O dragão continuou liberando um feixe de fogo e seus olhos estavam determinados. Isso lembrou uma memória, uma doce memória da mãe de Kela. Isso foi estranhado. O meteoro caiu. Kela olhou para trás e ficou chocado. O meteoro esmagou o dragão e colocou em sua poça de sangue. Curdley acha muito estranho que um dragão ajude um demônio. Ela decidiu investigar suas memórias antes de morrer. O dragão rugiu, seu corpo queimou e se desintegrou. Ele os chamou de seres humanos cruéis e egoístas. Então ele disse a eles que haveria um momento em que eles se arrependeriam de tudo o que fizeram. Seu corpo pereceu, sobrando apenas cinzas. Curdley viu que acabou sua própria vida e que comprou aquela tempo para esconder sua presença e fugir. Ela achou problemático, mas afirmou que não mudaria o destino daquela. Ela libertou borboletas. Ela afirmou que aquela seria morta pelas mãos dos Tokens brancos. Eles estavam tão confusos com o dragão porque a princípio ele tentou matá-los, mas depois os ajudou. Wood os corrigiu e disse que estava tentando ajudar aquela. Shrill concordou porque de repente apareceu quando Kela usou seu poder demoníaco. Ela perguntou se ele sabia algo sobre isso. Kela respondeu que ele conseguiu olhar para as memórias do dragão por um pouco. Então ele compartilhou que o dragão conhecia sua mãe no passado. Rin respondeu que os dragões geralmente não se dão bem com os demônios, e ela estava curiosa sobre a história dos demônios. Keller respondeu que não sabia, mas experimentava uma sensação agridoce. Eles se lembraram de que o dragão deu algo àquela. Ele estava segurando, e assim que Rin viu, ela imediatamente reconheceu como a pedra clarividente do dragão. Shrill não podia acreditar que o dragão não apenas o salvou, mas também lhes deu uma pedra clarividente. Shrill disse que eles foram apenas salvos pela rainha. Kela estava intrigada sobre a ligação entre sua mãe e o dragão. Ele pensou que definitivamente havia algo nos olhos do dragão. Aquela deu a pedra à madeira e eles tiveram sorte de obtê-la. Shrill concordou que, como as conversas brancas já estão sobre eles precisam fazer tudo o que puderam para se preparar. A madeira estava hesitante devido à sua raridade, e ela duvidou se seria apropriado levá-la. Kela respondeu sim, e também ninguém mais tem uso para isso. Ele encorajou a madeira a consumi-la rapidamente. Ela concordou. Então ela comeu e engoliu. Ela imediatamente sentiu algo em seu corpo. Seus olhos brilharam e ficaram vermelhos. Ela viu uma memória do dragão. Quando o dragão nasceu, era um rato de laboratório para experimentos humanos. Eles realizaram experimentos tão cruéis sem se importar com a dor que ele estava sofrendo. Isso acontece todos os dias. Quando gerações de humanos passavam, eles continuavam a rasgar o corpo do dragão em pedaços para experimentos. E sempre que ele estava próximo de sua morte, eles o curavam antes de continuar assim, séculos passados. Naquele momento, sua mente já havia sido quebrada em pedaços e ele desistiu de tudo. Os humanos estavam entretidos pois o dragão não chorava mais. Sua geração havia superado isso e consideravam uma conquista. Quando o dragão está esperando por sua morte, Turk Khaldun, que é um dos piores reis demônios, começou a invadir os humanos. Durante a batalha, o laboratório colapsou e o dragão finalmente foi libertado. Foi assim que ele escapou daquele lugar infernal. Como ele pode sentir a liberdade de voar no céu? Finalmente, ele começou a procurar seus companheiros dragões e contou-lhes a crueldade dos seres humanos e sugeriu que ajudassem os demônios a atacar os seres humanos. Mas inesperadamente, ninguém acreditou no que ele disse. Os dragões estabeleceram uma relação estreita com os humanos e já os auxiliaram na luta contra os demônios. Poucos dragões percebem que a proximidade dos humanos se deve aos sacrifícios para experiências. Assim como este dragão, os humanos utilizaram os dragões para realizar testes e entender melhor sua espécie e magia. No entanto, essa verdade não foi aceita por sua espécie. Eles se recusaram a acreditar no dragão porque haviam desenvolvido um relacionamento hostil com os demônios. Eles achavam que o dragão tentaria causar danos aos humanos. Por causa disso, esse dragão acabou não se encaixando em ninguém. Nem humanos, nem demônios, nem dragões. Se for assim, o dragão questionou sua existência no mundo. Ele pensou que se ele não pudesse se adaptar a nenhum lugar, ele não poderia fazer nada. Ele questionou o propósito de sua existência e isolou-se em uma escuridão interminável e profunda solidão. Ele desperdiçou sua vida lá, esperando seu fim. Até que um visitante inesperado chegasse. Uma criança demônio chorou. Foi quando ele conheceu Carista. Carista chamou o dragão de sua mãe. O dragão ficou chorado. Carista correu até o dragão e o abraçou enquanto chorou em voz alta. Carista chamou o dragão de sua mãe. O dragão disse-lhe que ela não é sua mãe, e foi então que o dragão percebeu que talvez ela apenas encontrou a razão pela qual nasceu.
Preste homenagem ao nosso dragão todo-poderoso. Que você descanse em paz agora, Mãe Dragão.